Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa hoje o Teu Marqueteiro, o podcast da L9, que a gente vem idealizando ele há alguns meses e finalmente o encanto acabou. Para você que está assistindo a gente, se cadastre aí no canal, né? @Teu Marqueteiro nas redes sociais. Hoje a ideia é falar um pouquinho da L9, contar um pouco dessa história dos últimos 5 anos, que nós já estamos indo para 6. Falar também, apresentar para vocês todos os nossos colaboradores, um pouquinho aí de cada um, vocês entenderem mais, ficarem por dentro e conhecer a história, de onde surgiu, como veio, para onde a gente quer ir. Então é bater papo, falar um pouquinho de marketing, falar um pouquinho de mercado. Então eu vou começar esse episódio, que é o primeiro episódio, com o Alan, nosso head de criação, junto aqui comigo. Oi, Alan. Olá, Lucas. Sempre lembro do Alan, o produtor. E junto do Alan, junto para bater esse papo, vem Caruso Lucas Sorensen, certo que fala? É, assim mesmo. E para quem ama Todo Mundo Odeia o Cris, não preciso nem falar porque Caruso. Certo? São motivos óbvios, né? Acho que desde a quinta série eu sou o Caruso. Gente, para quem está assistindo o primeiro episódio, a dinâmica ela consiste em a gente bater um pouco de papo com os nossos colaboradores. A gente vai rodando um pouquinho de cada um aqui. Então vocês vão ver alguma parte do nosso time. E também aí, para quem tem interesse em participar do Teu Marqueteiro, mande um WhatsApp para a gente ou mande um direct nas redes sociais, que aí o nosso time de atendimento também entra em contato e desenrola aí as situações. Começando o Teu Marqueteiro, então, de fato, né, Alan? Que o Alan, acho que posso falar aqui que é um dos grandes idealizadores também, que sempre esteve à frente da questão tecnológica, do suporte, da comunicação visual. Foi criada por ele e também pelo Juca, que vai passar aqui daqui a pouco. O Juca, além de uma coisa, né, Alan, foi seu professor, eu acho que foi o professor de metade de São Carlos e a outra metade provavelmente conhece ele, né? Alan, começando o Teu Marqueteiro, eu queria que você se apresentasse para a gente e também contasse um pouquinho de quem é o Alan, quem que é o nosso head de criação. Bom, vou dividir em 2 etapas minha história de maneira geral. Eu acho que a L9 fez surgir... Na realidade, minha profissão faz surgir o Alan Designer e a L9 faz surgir o Alan Head de Criação. E eu vou dar o contexto dessas 2 histórias que a gente tem hoje, né? O Alan tá na L9 desde... Putz, eu cheguei, 2020. voltei, foi 2019, 2020, 2019, 2020, Alan entra como estagiário. Depois do carnaval, eu lembro. E Alan sai, passa por uma outra experiência 3 meses. Na DN. E volta para a agência, acredito eu que... 3 meses depois foi que 3 meses depois que eu saí. Não deu muito certo lá. Mas, enfim, tô desde a formação aqui da agência, se for pegar, né? Sim. Peguei todas as fases. No Tríade, depois na Miguel Petroni, e agora hoje onde a gente está aqui, perto da DIG, no centro. E depois de 4 anos que o Alan está à frente do time com a gente, agora é pai, né? Nasceu o filho... Nasceu o amor, tudo dentro da L9. Praticamente, viu uma vida aqui dentro. Dá pra fazer uma tatuagem já. Até 2. Fechar o corpo de jeito. Não. Mas essa trajetória minha que eu falei, né, de designer, nasceu já antes da L9, né? Essa vontade, esse desejo de trabalhar com isso foi muito da curiosidade que eu sempre tive. Sempre fui uma criança que pegava todos os meus brinquedos, desmontava e queria entender como que acontecia aquilo. E montava de novo. Então, tudo que eu faço hoje, até de mexer com TI, de fazer design, foi muito desse instinto que eu tive. Então, a partir disso, ali com acesso sempre em computadores, comecei a consumir muito vídeo no YouTube, e eu via as edições e falava, cara, como que faz? O Alan é ainda da época de YouTube, né? Que consumia o vídeo tutorial, que hoje... Para quem não lê as pesquisas, né, o TikTok passou o YouTube em termos de buscador de informação, né, tutoriais de como fazer. Antigamente a gente ia para o YouTube. Sim. TikTok agora é vídeo longo, né? Não é só vídeo curto. Muita gente pensa que é só curto, né? Que agora abriu também, tem razão. Mas, enfim, e depois disso surgiu a vontade de editar vídeo e comecei a entrar nessa área. E o Rodrigo, que é amigo do Caruso, também trabalhou aqui na agência por um período, que é meu primo, falou, pô, você gosta disso? Por que você não cursa publicidade e propaganda?
E eu nunca... Não tinha nem vontade de fazer faculdade, nada. Qual que era o meio apelido do perdido. Rodrigo aqui? Putz. Não, qual que era? Era o da figurinha, era o... O Paul. O Paul. Grande Paul. O grande Paul. Rodrigão hoje tá... Se não tiver enganado, ele tá na parte jornalística do São Carlos agora, né? Acho que ele trocou de jornal, acho que ele tá DBC ou algo assim. Mas ele tá voltado pra algo da rádio, que sempre é algo que ele gostou. Não querido. Mas enfim, depois comecei publicidade, conheci o Juca, meu professor. O Juca me ajudou bastante aí para entender o que era publicidade também e outros professores para mim adentrar na área. Na época eu dava estágio de hardware e manutenção de redes na Anglo e eu conheci um cara que me indicou para a vaga de estágio na Fusione. Foi ali que eu comecei, o Caio lá da Fusione. E foi ali que eu tive uma experiência de um ano bem bacana. Trabalhei com vários profissionais que me ajudaram muito a dar esse pontapé inicial e ser quem eu sou hoje, o Luca, o Fábio, os dois Lucas, né, que trabalhavam lá também, Gessimiel. Muita gente me ajudou muito, fora todo o pessoal da Fusione também. Aí depois eu recebi a proposta da L9, né, o Fernando entrou em contato comigo, Chileto. Entrou em contato comigo e eu vim pra L9. E você viu, o Chile agora tá marombeiro, todo, tá parecendo o Arnold lá. Se jogar bola com o menino lá, dar um jogo de corpo e me jogar na grade. Mas aí depois vim pra L9 e a responsabilidade mudou, né? De estagiário pra efetivação e... Lembro que a primeira coisa que eu fiz do zero foi a embalagem do Nutra Ômega, da Nutramedic. Do Edson da Nutramedic. Pra quem lembra... Então, tipo, aquele lá foi um trabalho que eu senti muito orgulho, que foi a primeira coisa que eu fiz sozinho. Então... Ficou muito bonito. Inclusive, depois a gente pode colocar essas embalagens pra galera ver o que a gente fez. Sim. Né? Fora os ômegas que a Nutramedic tem para venda, eles tinham suplementações, sopas, né? E até bacana você comentar disso, porque a Nutramedic é um laboratório, né? Uma farmácia de manipulação de Uberlândia. Então, quer dizer, foi acho que o primeiro cliente que a L9 rompeu o estado de São Paulo para atender. A gente foi muito feliz com eles aí durante os 3 anos e eu, particularmente, criei até uma amizade com o Edson de viajar junto, né? De trocar ideia. Então, um abraço pro Edson, que eu sei que ele vai assistir a gente qualquer hora. Inclusive o L-Lovers, né? O L-Lovers ele teve uma vez que ele entrou na Célio Barbosa, que era onde a gente ficava, e ele brincou com a gente. Cadê meus L-Lovers favoritos? E dali acho que nasceu um pouquinho do nosso slogan, nasceu um pouquinho do que a gente brinca hoje com o time. Sim. E Alan, dentro dessa sua trajetória, pensando na L9 versus o mercado publicitário, vamos pensar na galera que vai assistir e não sabe para onde ir ainda. Se ela vira social, se ela vira gestora de tráfego, que nem o Caruso, ou se ele quer ser um atendimento. O que você pode falar para o cara sobre design? Sobre especificamente design? Bom, entender um contexto geral, né? Eu acho que para você escolher qualquer profissão dentro do mercado de trabalho de publicidade, você tem que entender como que funciona a esteira de produção para você saber qual peça que você vai apertar. Então, estudar, entender onde que você vai se encaixar, se é uma pessoa mais criativa, se é uma pessoa que lida mais com dados, se é uma pessoa que gosta de ver resultado, se é uma pessoa que gosta de psicologia, entender comportamento humano, então tem bastante áreas para atuar. Mas acho que o design é pessoas que gostam de estética, sabe? Tipo, você tem um histórico na sua vida que você lidou com isso. Tipo, eu era sempre o cara que montava apresentação de trabalho de escola, fazia o PowerPoint. Então é observar seu passado, sabe? Coisa que você tem mais afinidade, porque você só vai exercer memória muscular, vai ser mais fácil para você. Eu brinco que publicidade, até na faculdade, eu nunca precisei estudar. Porque eu sempre estava executando aquilo. Então, foi sempre uma facilidade. Olha que depois eu vou perguntar pro Ju que ele vai responder se você estudou ou não, hein? Nunca estudei, tirei nota boa. Ganhei melhor aluno do Prex. Ganhei o Prex também. Que ano foi o Prex? Foi, eu sou péssimo com data. Foi ano retrasado. Foi 2022. Acho que foi ano retrasado. Eu lembro que o Prex, a agência fez a Carol, esposa do Alan, trabalhou por muito tempo aqui. Ela fez um mutirão, a gente foi uns 10, 15 pessoas com plaquinha na apresentação. Só pra me deixar nervoso. Não, mas deu tudo certo, foi tudo bem.
consegui falar bem, então deu tudo O certo. importante é o que importa, né? Exato. E para quem conhece o Alan há mais tempo de agência e tal, o Alan era o cara que não falava nem bom dia, ele não conseguia nem falar sobre as situações. Odiava a gente. Ele odeia pessoas, ele não queria falar com nada. Hoje ele tem uma desenvoltura, assim, espetacular em termos de defesa de layout, de defesa de criação. Então, acho que o tempo tá fazendo bem a cada tempo que passa. Sim. E para finalizar, né, a participação do nosso Head, me fala um trabalho que você encabeçou dentro da agência nesses 5 anos praticamente que você está, que seria, assim, o case de sucesso do Alan. Cara, é difícil. Você tem que pensar. Toda vez que você faz essa pergunta pra mim, tipo, pega uma campanha legal pra gente fazer de portfólio. Então, enquanto você pensa, eu vou falar pro Caruso se apresentar. Vai lá. Vou te dar 1 minuto. Caruzão. Eu vou maturando. Beleza. Vamos lá. Quem é Caruso? Cara, assim, meu nome é Lucas, né? Mas eu acho que nem minha mãe mais me chama de Lucas. Eu caí no mundo da publicidade meio que por acaso, ou não, né? Eu acho que o destino de todo engenheiro formado é fazer outra coisa. Mas ao longo da faculdade eu fui me adentrando nessa área de performance. Você fez que faculdade? Eu fiz faculdade de engenharia ambiental na Unesp de Presidente Prudente. E à medida que as coisas foram acontecendo ao longo da faculdade, eu fui precisando de grana e fui me adentrando nessa área do digital, né? Acabou que o boom da pandemia foi um fator determinante para eu falar, pô, isso aqui é legal. Aí eu terminei a faculdade, voltei, tive experiências de trabalho ali durante a época da faculdade com tráfego, além da própria engenharia. E voltando aqui para São Carlos, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar aqui na L9, acho que foi... Eu acho que deve ter 1 ano e meio, quase, já? Mais. Eu acho que maio ou junho vão fazer 2 anos. E tem nego que quer roubar, viu? Eu sei. E de lá para cá, eu fui me aperfeiçoando cada vez mais, me desenvolvendo nessa área, né? Foi algo disruptivo para mim, falar assim, pô, se eu tô saindo da área da engenharia, eu tenho que ser o cara dessa área que eu vou me adentrar. E aí eu comecei, vai atrás de curso, vai atrás disso, vai atrás de mentoria. E aquilo... E Caruso, assim, por que análise de dados? Então, assim, para a galera que está assistindo, imagine que o cara é um pouco leigo e ele não entende bem o que o analista de performance, o analista de tráfego pago, gestor de mídias digitais, enfim, tem várias nomenclaturas. A mais fácil e mais usada é o gestor de tráfego. Por que essa área? Por que a análise de dados de fato? Cara, eu acho que, assim como o Alan falou na questão de você olhar o seu passado, ele comentou que ele era o cara que fazia a arte do trabalho em grupo, né? Eu já era o cara que entregava as coisas assim, só colava a folha de sulfite e escrevia, tipo, meu nome. Quem nunca? E eu sempre fui da área de exatas, eu fiz o curso de engenharia, né? Passei em todos os cálculos, senão não tinha formado. E, cara, pra galera que quer entrar nessa área, eu acho que o principal não é o cara ficar bitolado e pensar só em número. Ele tem que entender de lógica. O cara tem que entender de funil, o cara tem que entender de etapas e entender como o comportamento humano vai influenciar naquilo ali. Para depois ele ir lá e olhar as métricas e falar, pô, isso aqui faz sentido por causa desse tipo de comportamento. Então, baseado nisso, eu vou tomar essa decisão aqui. Você vai pegar e vai modelar uma lógica humana e vai se pautar em dados para tomar uma decisão de uma otimização. Apesar de ser uma matemática exata, nem sempre é uma matemática exata, né? Exatamente. Ela envolve vários fatores ali. Vários fatores humanos. E isso daí foi muito legal da minha experiência aqui na L9, de conhecer mais profundamente essas outras áreas. O desenvolvimento, falar com o cliente, expectativas de pessoas, entender como uma arte que vai ser produzida vai impactar uma campanha,
como o cliente quer que isso daí seja, o que vai trazer um resultado ou não. Então, você tem que começar a entender dessa lógica, né? Sim. Eu acho que para quem quer começar, para quem tem interesse, para quem vê a live do Pedro Sobral, eu acho que esse é um grande ponto, entender dessa lógica desse tudo. Pergunta rápida. Dê 2 nomes para a galera seguir, que vale a pena, que o cara gera conteúdo numa internet hoje que fale de gestão de tráfego. Cara, ó, eu vou dar 2 nomes um pouco fora do contexto. Vocês podem seguir Você não pode falar o seu. Sigam o Fred Dias. Ele não é tão conhecido quanto o Pedro Sobral, mas tem aulas dele ali dentro do conteúdo. Gratuitas. Show. Fred Dias, anotem aí. Fred Dias, ele é um especialista em Google Ads. Ele é realmente muito bom em relacionamento. Ele fala que 80% do negócio é o relacionamento. Uhum. E sigam também o Cadu Parisotto. Ele já vai trabalhar uma área mais voltada para o lado de técnico do negócio. Então, ele é muito bom para vocês seguirem também, para quem quiser entender e quiser falar de performance, sigam o Cadu Parisotto e o Fred Dias. Olha aí, ó, 2 dicas de ouro que o Caruso não vai nem cobrar, hein? Bom, para eu trocar, encerrar com o Alan, responde minha pergunta. Cara, Campanha que mais te marcou aqui? eu pensei, mas acho que foi a campanha de 5 anos da L9. Acho que foi uma campanha que trabalhei em conjunto com muita gente, muito profissional aqui dentro, todo mundo participou e foi bacana, mas a melhor campanha sempre vai ser a próxima. É isso. Alan, obrigado. Valeu. Caruzão, vou dar continuidade. Certo. Além de gestor de tráfego, Caruzão é boxeador. Treina, não é boxe, é o boxe, é o Muay Thai. E me fala uma coisa para a galera que vê, né? O que, de alguma maneira, antes de eu te fazer essa pergunta, eu vou convidar a Amanda, que é a nossa head de atendimento, para participar junto com a gente também, né? Entrar na rodada. Oi, Amanda. Amanda Yellow. Caruzão, o que eu sou um cara que defendo muito a prática de esportes, né? Eu acho que fazer esportes hoje em dia é vida e acho que melhora em muitas situações. Eu brinco até com a Amanda quando eu estou muito irritado, é porque é falta de treino. O que isso melhora na tua vida? Você no Muay Thai? Agora estou querendo saber um pouquinho do Caruso pessoa e não do profissional. Cara, é o seguinte, eu sempre fui fã de esportes de combate, de uma maneira como um todo, sempre gostei de acompanhar, e me identifiquei bastante com o Muay Thai. E eu acho que para o meu dia a dia, para minha vida, a questão tanto do gás de energia, tanto a questão de pertencimento, de você estar ali, a sensação de você trocar porrada e no final do treino... Achar que é teu chefe que tá do outro lado. Não, e no final de todo o treino, você vai lá, você troca porrada, às vezes você sai até sangrando, mas no final de todo o treino, todo mundo se cumprimenta. A disciplina é boa, né? A disciplina é bom. A questão da hierarquia também. Pô, tem o sensei, você não vai chegar antes do treino e começar a fazer lutinha se o sensei não estiver lá. Se ele vai chegar, ele vai te mandar embora para casa. Entendeu? Então, essa questão do respeito, essa questão da irmandade, essa questão do gasto, da extravasão. E é engraçado você falar de trocar porrada, daqui a pouco vai vir o John pra cá com a gente, que a gente brinca que é o nosso MacGyver da agência. O John Wick. É o John Wick, daqui a pouco ele também vai estar aqui com a gente. E pensando nisso, Caruso, eu queria que você passasse por assim, do mesmo jeito que eu falei com o Alan, me descreva uma campanha de fato que você conseguiu visualizar, falou, cara, essa campanha tinha tudo para dar errado e de repente a gente conseguiu reverter e deu certo. Nesses mais de 16, talvez 18 meses de L9. Cara, difícil. É que assim, né, quando a gente fala de performance, a gente tem que atrelar 2 coisas, né? A gente tem que pensar no que a gente entrega de resultado para o cliente, né? E do que a gente entende que isso trouxe um ganho pessoal para nós. Né? Sim. Eu acho que uma que eu achei muito legal, não sei se dá para chamar de campanha assim como
como é a galera, mas foi uma do Freire, né, que a gente Legal. corrigiu O príncipe de Jundiaí, Gabriel. um pequeno ajuste ali, que a galera, se não me engano, tava todo mundo no site dele mandando currículo para trabalho e ninguém mais estava enviando currículo Para fazer pra orçamento. E aí, numa investigação ali, a gente entendeu qual era o problema, solucionou e a coisa voltou a funcionar. Então, saber que, pode dar problema, mas você tem a capacidade de ir lá, aceitar, analisar. Isso daí foi uma que eu diria de entrega para o cliente. Legal. E uma de entrega pessoal, eu diria que hoje fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem disponível e não só ficar naquela... Eu preciso de rios de recursos. Eu acho que foi um grande ganho pessoal meu. Isso é um ponto legal, porque eu defendo muito que tudo na publicidade, tudo que a gente for fazer em termos com a verba que nós temos, você pode melhorar se você tiver mais verba. Porém, a gente tem que entender o tamanho do dinheiro, né, que o cliente tem, e a gente tem que entregar o melhor, né, com esse dinheiro, e não simplesmente pedir mais porque plataformas querem, ou a concorrência tem mais, ou qualquer outra situação. Aproveitando o gancho que você falou, mandar um abraço pro Gabriel. Sim. Atendido pela Ele Amanda. é o podcast também, logo ele vai estar aqui com a gente. Ele já me mandou 5 mensagens dizendo que ele está esperando o convite dele. Inclusive, ele colocou o patrocínio da L9 no time lá do Clube de Jundiaí. Obrigado, Gabriel. Você é o próximo, hein, Gabriel? Eu brinco que ele é o príncipe de Jundiaí. Então, ele passa por aqui, mas não vem falar com a gente. Mas tudo bem, porque um dia eu pego ele na esquina. Amanda, se apresente pra gente, então. Vou me despedir do Caruso. Obrigado. Beleza. Obrigado, não. Fica aqui ouvindo um pouco a Amanda também. Ele me ouve pouco. E eu vou depois fazer uma última pergunta. Beleza. Amanda, se apresenta um pouquinho para todo mundo te conhecer, apesar de você já ter uma experiência de mercado, mas fale um pouquinho de você. Bom, eu sou Amanda, eu trabalho com publicidade e comunicação, tenho seus 21 anos praticamente. Me formei em... Ganhou de mim já. Ganhei. Eu me formei em 2011, fui uma das primeiras turmas de publicidade da Unicep, também fui aluna do Juca. Mas, assim, sempre trabalhei com atendimento, sempre trabalhei com comunicação, gosto de me relacionar com pessoas, mesmo que em alguns momentos eu quero, né? Distância, mas já tentei sair da área de atendimento, não consigo. Hoje eu sou head de atendimento aqui da L9 e minha paixão é comunicação, é o atendimento. Já tentei trabalhar em outras áreas da publicidade, não gostei. Já fui copywriter, não mexo com designer, odeio computador, não me atrevo a mexer com gestão de tráfego. Porque... A gente sabe que você odeia computador. O Vinícius e o Alan que o digam. Quando você pede informação... aqui eu sou a tia do Face, né? Eu não sei nem colocar meu login e minha senha, mas tudo bem. Inclusive, falando em tia do Face, mandar um recado pro seu marido, que com certeza tá assistindo aí. Com certeza. Fredão, meu chopp dama aqui na mesa. Entendeu? Sim. E a ideia do podcast sobre cerveja, que o Fred é mestre nisso. Então já fica aqui a minha cobrança em público pra dama. Agora vai ter que trazer, não tem outra coisa. E deixa pra matar a Caruzão aqui, depois de chamar o nosso John Wick, né? Caruso, deixa uma dica para essa turma que tá olhando o marketing digital. Eu tenho muitos amigos, inclusive dentistas, formados, né? Que querendo ou não, dedicaram 4, 5 anos, depois vieram com pós, que acabaram migrando até, né, do odonto para o marketing digital. Qual que é a dica que você dá para todo mundo? Aí, na questão assim, cara, quero ser um gestor de marketing. Rápida, dica de 30 segundos. Cara, escolhe um cara que você se identifica e faz a metodologia dele. Tem muita informação na internet e são muitos processos. Você quer fazer? Depois você diversifica, mas... começa e vai pro campo de batalha, não fica preso na teoria. Começa a campo de batalha se lê, vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai vendo, assiste a primeira aula, vê a aula um dia, no dia seguinte já bota em prática. Show de bola, Caruso. Obrigado mais uma vez. Vou voltar para Amanda, vou chamar o John aqui daqui a pouquinho. Amanda, pensando todo na parte de atendimento, quem que é teu time hoje? Fala pra gente.
Quem é meu time hoje? Inclusive, ele vai sentar aqui agora que eu vou chamar ele. Sim. Hoje eu tenho o John. John, ele é conhecido como John Secada, John Travolta e agora John Wick, né? Que agora foi novidade para mim. É, o John Secada oh yeah! Oh, O John yeah. é interessante porque ele veio sem nenhuma experiência na área de publicidade, mas veio com vontade, que é uma dos grandes gatilhos que a gente precisa quando a gente contrata alguém, principalmente para trabalhar no atendimento, que é um dos departamentos mais complexos É mais de fácil. agência, né? Mais fácil. Não é, não. Mais fácil. Tenho o John, hoje eu tenho a Isa. A Isa veio do desenvolvimento. A Isa sorridente, ela é só sorrisos, você vai também Tentaram falar com roubar ela. também, né? Tentaram roubar Tentaram também, roubar não também. conseguiram. Roubaram alguns. Tem o nosso Dexter, que quase foi um jogador profissional de futebol. Esse vai ser famoso logo, logo. A gente brinca que ele é nosso bombonzinho. É um amor de pessoa, extremamente carismático. E temos agora o Valdir, que é o nosso locutor, /ator, /atendimento, né? Então, hoje nós temos esse time, que é separado por atendimento e executivo de conta. O que diferencia é o número de contas que atende e a sua complexidade, para poder lidar aí com as pessoas e com os departamentos. Como diz o ditado, melzinho com chupeta. Isso aí. Desculpa. É fácil. John, bem-vindo. Tudo bem? Tudo Fala jóia. perto do microfone, com essa voz. Tudo bem com você? Tudo certo, graças a Deus. Tudo Se apresenta para a turma. Quem é Jonathan? Jonatas. Só que, John, não fala tudo que você já fez, senão vai acabar o podcast Nossa inteiro. Senhora! O John tem 94 anos. Nossa. De Sim, profissão, carteira assinada. o maior LinkedIn da história é o do John. John, conta um pouquinho de você. Gente, resumindo assim, eu sou natural de Minas, né? Saí de lá... De onde? De Delfinópolis. Ó, essa Serra aí da Canastra. nem eu sabia. Serra da Canastra. Inclusive, falando em Serra da Canastra, aos meus amigos porcheiros que vão assistir isso, que querem criar um podcast, fica a minha dica aí, ó. Lembra da história da Serra da Canastra, a gente vai contar aqui. Isso aí. Já Continua, John. E saí de Minas, tive uma experiência, minha família materna é do circo, né? Morei 1 ano no circo. Circo muito espetáculo boa. mesmo, né? Circo. mesmo. E depois caí aqui em São Carlos desde 95 e estou aqui até hoje, onde cresci. O legal é o John veio de um cliente nosso, né? A gente roubou o John de um cliente nosso, que é amigo, virou amigo também, né? E o John tá com a gente já há 7 meses. É isso, 7 meses, né? O John vem fazendo um trabalho também maravilhoso. O John é o que a gente chama aqui de atendimento comercial. Então, toda a linha de frente, a ponta da lança é com o cara. Pra galera que não sabe como... O que você... A Amanda defendeu que atendimento é complexo. O que você visualiza como atendimento, John? Eu defino assim, pro pessoal, assim, quando me perguntam, é que basicamente, assim, lá fora eu sou L9. E aqui dentro eu sou o cliente que nós atendemos, né? A gente sempre está defendendo, procurando sempre o melhor para estar desenvolvendo estratégias e tudo mais. Então, simples e objetivo, é o que a gente brinca aqui dentro. O nosso time, quando olha para um atendimento, o atendimento é nosso cliente. Exato. Sim. Quando o cliente olha para o nosso atendimento, ele é o nosso time. Exatamente. Sim, exato. E agora, assim, para vocês entenderem, né, como que tá esse papo, a gente tem 2 pessoas de linha de frente que, de fato, conversam com os nossos clientes que estão ali no dia a dia. Amanda, aproveitando essa parte que você consegue coordenar o time todo, conta um pouquinho para a turma qual que é a dificuldade de um atendimento ou qual que é a facilidade de se tornar... a facilidade de tornar fácil é redundante, né? Mas quais os mecanismos para se tornar fácil algo um pouco complexo que, de fato, atender não é fácil. A gente tem pessoas e pessoas, Sim. jeitos e jeitos, e a L9 hoje com 62 clientes ativos, são 62 perfis distintos para vocês atenderem. Eu acho que tudo inicia da palavra relacionamento. Você precisa criar um relacionamento com esse cliente,
criar um relacionamento com o segmento dele, entender quem é ele, entender o que ele vende, qual é a expectativa dele. Quando a gente entende isso, quem está no atendimento, quando entende isso, consegue passar para o restante do seu time todas as expectativas de quem são o quê. Isso é um pouco complicado, isso às vezes as pessoas se assustam no atendimento, porque você lida com pessoas de diversas personalidades que estão em diversos momentos. Às vezes a gente envia um bom dia, às vezes a pessoa não acordou num legal dia, você manda uma demanda, não é aquela expectativa que ela tinha. E, assim, essa pessoa que tem que estar à frente do atendimento, ela tem que ser uma pessoa passiva, realmente, mas que saiba se posicionar. É o passivo que se posicione, que defenda, que tenha argumentos. O que eu enxergo hoje da maioria das pessoas que buscam a área de atendimento na publicidade é facilidade. E isso não existe. É ao contrário, você tem que entender, tem que ser humilde e entender cada processo, cada etapa, para poder conseguir entregar para o cliente primeiro o melhor resultado e levar para o time interno aqui todo o briefing detalhado do que é aquilo, do que a gente espera. As pessoas, elas têm uma dificuldade em entender os outros, isso é normal do ser humano. Então, a gente tem que parar, respirar, entender, estudar. Muitas pessoas que eu vejo que já passaram em times de atendimento que eu já trabalhei, acham que atendimento é atender só. Não, atendimento não é atender. Nós precisamos estudar, precisamos entender um pouco de cada área para poder ter uma defesa, ter um argumento. Ficar parado não adianta. Eu sempre brinquei que quando a gente abriu a L9, a ideia era estar aqui para resolver o problema do cara, do nosso cliente, do nosso parceiro, e não gerar um novo problema. Exato. Então, o mundo anda corrido, né? As pessoas não têm mais tempo, a tecnologia veio e fez a gente render 3, 4, 5 vezes mais, e os nossos clientes vêm até nós com um problema. Pode ser ele de faturamento, de uma comunicação interna, ou de um lançamento de produto, ou algo do tipo, e eles esperam que nós resolvemos esse problema. Sim. Né? Então, a ideia de atender hoje, ela é, de fato, solucionar conflitos, solucionar problemas e também levar ideias novas para talvez já sanar problemas futuros, né? É o que eu prezo no time, principalmente aqui na L9, que nós somos um time grande, né? Nós somos em 34 pessoas. Isso, e a maioria das agências tem ali 10, 12. Então, até a forma de se comunicar é mais fácil, né? Sim. Quanto mais pessoas, mais a comunicação ela fica complexa, ela se perde no caminho, né? Então, falando em comunicação complexa, eu vou te dar uma complexidade. Qual que é o cliente que você mais gosta? não! Porque assim, todo mundo que vem aqui, isso é sério. Isso é uma verdade agora. Vou jogar na mesa, John. Todo cliente que vem aqui, ela brinca. Ai, você é meu preferido. Ai, você é meu preferido. Agora eu vou desmascarar essa falsa. Não, duro que não tem como Tô desmascarar. brincando. Mas gosto de todos. São diversos segmentos, né? A gente vende comida, vende sorvete, vende máquina. Mas eu sou muito apaixonada pela questão da indústria. Indústria é muito meu coração. Mesmo que eu seja apaixonada pela indústria, Puxa saco. Pinhal Madeiras é minha paixão. Depois o Felipe, que tá assistindo, vai ficar bravo com você. Eu gosto porque é uma pegada de indústria e, ao mesmo tempo, é venda. Tá vendo, Enzo? É oficial agora. Tá gravado, tá no ar. Você não pode mais falar que não é você. Não, é sim. É sim. E mesmo antes de eu trabalhar na L9, eu já... sempre tive muito carinho com a Pinhal. Já tentei atender ele várias vezes, mas ele sempre bateu. Pior que no mercado não é só L9 que gosta dele, não, né? Fica a dica. Fica subentendido, vamos dizer assim, tá? John, se eu perguntar qual que é o cliente que você mais gosta, você vai falar que é o Henrique? Lógico! Rapaz, se falar que não, dá um trem. As brincadeiras à parte, o Henrique, ele tem a Liomil. Vamos patrocinar a gente aqui, hein? Com aqueles snacks Podia ter uns maravilhosos. snacks aqui, Henrique. Inclusive, ele passou daqui hoje, agora há pouco, a gente estava gravando. Sim. Estamos gravando, né? E a gente não pôde falar com ele. Mas também, explicando a brincadeira, o John veio, né? É amigo pessoal do Henrique, atende o Henrique hoje. Sim. Mas um abraço aí pro Henrique, para quem, inclusive eu vou jogar na mesa. Depois entre lá no Shark,
no... Não fala isso. Entra lá, Não. entra lá. Isso aí tem que levar pro mundo, tem que reviver. Não. Henrique, eu fui contra, hein? Fui contra. John, É isso. nessa experiência sua de 7 meses de agência, o que mais te cativa a levantar e vir pra cá? Ó, É o salário. não. É a vontade, assim, que é se superar a cada dia, né? Todo dia a gente está aprendendo sempre alguma coisa nova, diferente, inclusive com os próprios clientes, com os colegas de trabalho e tudo mais. E superar o desafio do dia a dia. É. E às vezes você vai embora, fica aquela pulguinha atrás da orelha. fala, Isso como é eu uma vou? coisa que quem quer trabalhar no atendimento, gente, tem que trabalhar o psicológico, tá? Porque a gente vem preparado, a gente prepara um planejamento diário. Eu vou chegar, vou fazer isso, e quando você chega, não é nada daquilo. Vira. Então, assim, você tem que ter uma cabecinha meio controlada, senão você fica meio doidinho. A gente até brinca aqui, que a agência, ela tem uma rotina que não é rotina, é uma loucura, mas é uma loucura gostosa. Quem gosta, quando fica um pouco normal, a gente olha um pra cara do outro lá no atendimento e fala, Estranha. que esquisito, tá tudo quieto hoje. Então, assim, é isso. Não é assim, não, gente. Ela tá pintando um cenário que não existe. Ah. Não é disso. O Manu está ali, ele tem vergonha de participar e eu falei que eu ia falar dele. Então ele tá falando que não é isso não. Atendimento é de boa. Não é, não. John, Não. em poucas palavras, uma dica para quem quer ser atendimento. O principal é gostar de se relacionar com pessoas. Esse é o ponto de partida, assim. Simples, direto e objetivo. Boa, Isso muito é bom. Fundamental. Quer fazer alguma pergunta para mim? O cara... Não Vamos pensar. Enquanto dá pra pensar. Eu tenho. Enquanto o John pensa, a Amanda faz. Eu tenho várias, né? Mas minha pergunta é: hoje nós somos uma das maiores agências, eu acredito, que da região, graças a Deus e graças a tudo que a gente conquistou e conquista. Vários desafios, enfim, mas a gente, na humildade, a gente foi crescendo rapidamente, né? Sim. A minha pergunta é: você cresceu muito rápido. Hoje, quando as pessoas perguntam, nossa, mas a L9 é desse tamanho, nossa, por que vocês cresceram dessa forma? O que Porque eu sou louco. Não, Simples assim. Não, a maioria fala, o Lucas é Simples louco, assim, né? simples assim. Mas o que te faz levantar e falar, meu Deus, eu tenho 30 e poucos colaboradores, eu atendo 60 e poucos clientes. O que te faz... Conta. Conta, tudo bem, dinheiro, mas assim... Conta. De onde veio essa loucura? Ou você não imaginou que ia chegar desse tamanho que chegou tão rápido? Primeiro, eu acho que a gente tem que agradecer, né, para todos os parceiros que passaram por esses 6 anos. Eu acho que isso é uma realidade, sim. Nós somos hoje uma das maiores agências da região. Quando eu falo maior, né, não quer dizer melhor. Sim, sim. Né? Tem muita gente com menos pessoas e com uma estrutura Formatos menor, diferentes, né? fazendo trabalhos maravilhosos. Mas em termos de volume, né, hoje, de fato, a gente tem uma estrutura grande, né, um espaço físico, conta com 60 contas ativas, né, clientes que nós tocamos diariamente, semanalmente, e a gente tem um corpo, né, para atender esses caras de 33 colaboradores. Então, torna a L9 esse sucesso, se pode chamar assim. Mas, nesses 5 anos e meio, eu acho que teve muitos parceiros, né? Então, veículos, clientes de fato que acreditaram. Você brincou do Enzo, mas o Enzo, a Pinhal é um cara que está com a gente, acho que no 2º, 3º mês, né, que a agência existia. O Zé Balau, né, sogro do Enzo, contratou a L9, desde então passou aí uma geração, né, veio para estar na família. E é difícil você ver um mercado onde uma agência fica com muitos anos com o cliente, porque se renova, Sim. tem o ciclo e tudo mais. Relacionamento, normal. Então, é só agradecer mesmo, que eu acho que isso aqui é algo que cresceu de uma maneira que a gente não esperava, mas contava com o crescimento e teve ajuda de muitas frentes ajudando a gente. Agora, o porquê disso tudo, Amanda, eu acho que é paixão, né? Eu entrei na EPTV quando eu tinha 17 anos, 4/4 de 2004, e eu já entrei gostando do departamento comercial.
né? Sempre gostei de pessoas. E brincadeiras à parte, com o Juca, o Juca pode falar isso, mas quando eu tava em aula, eu não levava o caderno. Aí todo mundo tava falando, eu era o cara disso, eu era o cara daquilo. Eu era o cara que não participava de nada, mas eu apresentava. Me dá o trabalho pronto que eu apresento, né? E dentro disso, na IPTV, eu consegui criar uma bagagem bem legal, que era eu atendia agência e atendia cliente. Com isso, fui olhando os dois mundos. Falei, cara, eu quero ter minha agência um dia para pregar o que eu acredito, de fato, né? E assim, se transformou em algo... Ah, você esperava? Na verdade, para ser sincera, eu não fico fazendo plano, não. Não é tipo, daqui 6 meses eu vou fazer isso. Cara, tem oportunidade, vamos fazer, dá cara... faz, e assim, tiver com medo, Gente, ele é louco mesmo, tá? Ele faz mesmo. Que nem quando ele pensou na ideia do podcast, um dia ele olhou pra minha cara e falou, vou fazer um podcast. Mas aonde? Tem uma sala lá embaixo, a gente vai começar a reformar ela. E do nada não, né? Do Neida, o podcast tá pronto. Então, não, realmente... mas eu acho que assim, a gente vive num mundo hoje de você ter muita informação para tudo quanto é lugar. Então, a vida do outro é sempre mais bonita que a nossa. Né? Então, a gente olha as redes sociais e acha que é fácil fazer as coisas. Mas é difícil, você tem que ter garra. E assim, não é todo dia que eu acordo feliz, não é todo dia que eu acordo animado, não é todo dia que minha vida é linda, maravilhosa. Todo dia eu tenho um problema. Né? Só que eu acho que a gente tem que encarar e ir para frente e fazer acontecer. Eu brinco que a única coisa que cai do céu, que ultimamente também não cai mais, é chuva, é água. Entendeu? Então, o resto, corre atrás. E assim, brincadeiras à parte de loucura... Eu acho que, de fato, dá para fazer, dá para acontecer. A gente só precisa ter pessoas boas juntos. Eu acho que a gente tem um time muito, muito parceiro hoje, uma equipe, dá para até falar que é uma família da L9, né? Tem ali, a gente às vezes acaba tropeçando, errando, mas acho que, no geral, o que me motiva, de fato, é olhar e saber que eu estou fazendo aquilo que eu acredito. Né? Então, isso é um ponto importante. É isso. Você passou seu tempo, você quer perguntar? Beleza. Assim, mais uma opinião, assim, o que você acha, como vai ser o futuro e tudo mais. Nessa era digital, né, nossa geração, a gente pegou em relação à mídia off, mídia on, nós somos de um tempinho que estava começando a internet ainda e tudo mais. O futuro do off, você acha... Como será daqui nos próximos anos em relação a agora sendo painéis de LED, tudo mais digitalizado? Eu acho que o futuro, John, é assim, o off nunca vai morrer. Né? Quando eu estava na IPTV, sei lá, 2011, 2010, já existia um movimento gigantesco que a rádio ia morrer. Sim. O podcast chegou, o Spotify, eu sou da época daquelas playlists que você baixava, comprava música e tinha lá para fazer. Sim. Entendeu? Então, aí eu ouvi assim, o rádio vai morrer. Cara, o rádio se reinventou e hoje é uma mídia extremamente forte. Né? Quando você fala de mídia out of home, certo? Meu inglês é maravilhoso. Sim. Quando você fala de qualquer mídia fora do convencional, são os outdoors, placas de rodovias, revistas, enfim, o que for, ela só tende a crescer. Né? Então, de alguma maneira, a minha defesa sempre foi: no offline, eu construo marca, eu ganho valor, eu agrego valor para o meu negócio. Que marca não quer estar numa Rede Globo? Que marca não quer estar com um painel de rodovia gigantesco? Né? Que marca não quer estar, de repente, no primeiro painel de LED 3D que foi inaugurado, acho que há menos de um mês, em Porto Alegre? Todo mundo quer estar ali. Óbvio, são valores talvez maiores e às vezes você acaba aqui tendo esse receio. Mas, assim, num futuro, eu acho que tudo se adapta. Então, o outdoor vai morrer? Não. Eu só acho que ele vai se adaptar para algo diferente. O painel de LED nada mais é do que um outdoor em movimento. Exato, se a gente parar para pensar. Né? Óbvio, é tendência e tal. Então, assim, eu acho que o mundo ele vai mudando, a gente vai se adaptando e novos formatos vão surgindo que, para mim, na verdade, é a mesma coisa que tinha lá no passado. Então, eu vou dar esse exemplo de podcast. Esse podcast aqui era o programa do Jô há 30 anos atrás. Sim. A diferença é que não era numa mesa, não era num estúdio, ele ficava sentado num palco com uma galera assistindo. Exatamente. Né? Então, assim, foi se reinventando. Então, o que eu poderia dar como opinião, nada morre. Tudo se ajeita, se adapta e a gente consegue fazer transformações falando a mesma coisa do mesmo jeito, tá?
É isso aí. Bom, eu queria agradecer, John, você. Eu vou chamar agora o Vardi para vir aqui, deixar um pouquinho a Amanda ainda, que ela é a head dele, então eu vou deixar ela na saia curta. Boa pergunta, John. Boa pergunta. E assim, aproveitando, Amanda, enquanto o John vai fazer essa transição com o Valdir, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente qual que é a tua mídia preferida A minha mídia preferida? e por quê? Eu sempre fui apaixonada por TV e eu pensei em publicidade quando eu saí. Eu fiz enfermagem, faculdade 2 anos, eu desisti, meu pai ficou apaixonado por isso. E por conta de comerciais de TV, eu sempre fui apaixonada em como aquele... Eu esperava os comerciais Manda um comercial que não sai da sua cabeça. da Brahma, dos caranguejos, né? Dos caranguejos. Os de cerveja sempre eram muito impactantes. Hoje, com toda a política, né, a gente tem que tomar cuidado tudo que a gente faz hoje, eles estão mais, né, caretas, vamos dizer. Mas antigamente os comerciais... Hoje eles são mais respeitosos. Mas comercial de televisão é uma coisa que eu amo de paixão e sou muito ouvinte de rádio. Eu não tenho Spotify, eu não sei apertar um botão de Spotify porque eu amo rádio. Eu adoro conectar de manhã no AM, ouvir o Jornal da Cidade. Aí eu vou pro FM enquanto eu estou fazendo as visitas em cliente, eu adoro. E ó, só pra você ver como rádio é bom, porque a gente tem o Valdir aqui agora. Nem fiz de Ó a voz, propósito. olha a hein? voz, olha a voz. Que link é esse? Que link é esse? Se apresente, eu não vou nem falar mais nada. Agora Oi. eu perdi meu cargo. Perdi minha já posição. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Meu nome é Valdir Menendez. Falando em oi, tudo bem? Oi, Major. Uma grande homenagem. Obrigado. Eu sou Inclusive, Valdir. desculpa te Imagina, cortar, tamo junto. Maurício Abravanel, se o senhor assistir esse podcast, eu falei pra você que um dia eu ia fazê-lo e usar a caneca que eu ganhei do seu tio. Maravilha. Por favor. Oi, meu nome é Valdir Menendez. Me chamem de Val, porque Valdir é um nome de velho. Muito. Me chamem de muito velho. Pode me chamar de Val, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. É isso. Resumido, é isso. Quantos anos você tem, Val? Cara, hoje eu tô completando 35 anos. Muito mal Pera, vivido. hoje? Hoje, exatamente hoje, eu tô fazendo 35 anos. Vocês não falaram Não, nada. o grupo inteiro se movimentou, menos você, chefe. Lucas não olhou o grupo. Não olhou o grupo. Fica- Não, eu dei parabéns. Acho que eu É esqueci. automático, gente. Não é, mas eu também Ele tem não- uma, Eu dei, sim. Vou ele tem confessar uma que eu não- secretária. Eu não avisei ninguém. É. Porque eu sou muito tímido e não gosto. Aham. Eu não ligo pra aniversário. É uma coisa que eu... Nossa, gente, aniversário do Valval aí, vamos lá. Mas eu acabei soltando e acabei espalhando pra galera aí que é o meu aniversário. Mas é isso, eu não tenho muito... me dê parabéns, hein, gente. Tem gente que gosta. Me dê parabéns. Gente, Eu adoro. parabéns pra você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra nós. Que venham mais e mais sucessos e conquistas na sua Pra vida. nós todos. E que bom que a gente está comemorando aqui também junto. Sim. Vou aproveitar. Valdir começou com a gente tem menos de um mês. 3 semanas. 3 semanas. Valdir é o nosso... ele entrou no cargo de auxiliar de atendimento, que na verdade na L9 a gente tenta quebrar um pouquinho esse organograma Sim. em questão do nosso time de atendimento. A gente tem auxiliar de atendimento, atendimento comercial e executivo de contas. O que significa essas escalas? A gente prepara aquelas pessoas que não têm conhecimento sobre o mundo da publicidade para ir galgando lugares. Então, auxiliar de atendimento, entende o rolê todo, passa para atendimento, tem um expertise, cria um know-how maior em termos de on, off, um entendimento mais macro, né, do que micro, Sim, e vira um executivo de contas. sim. Então, ele está aqui há 3 semanas, 3 semaninhas. gostando? Gostando. Amanda é uma boa líder? Demais. Só você fala isso. É porque eu sou novo, né? Tudo bem. Ainda não, mas eu E- gosto. E aproveitando, nessas 21 dias de L9, o que você tem sentido do mundo da publicidade? Porque assim, o Valdir faz trabalhos de locução, inclusive quem quiser contratar ele fala comigo, porque eu ganho cachê. Isso, vamos fazer esse negócio. Ele faz esses trabalhos em termos de locução. Se você ouve a EPFM, provavelmente você já ouviu a voz dele. Muitas vezes. Se você ouviu, acho que o último a gente fez um comercial da CS Equipe, inclusive Paulo, abraço. Linear. A Linear com Living Downtown Isso, Living e Downtown. a CS que estão com comerciais na Rede Globo. Sim. Locução de Valdir.
Exato, Ótimo. alguns oferecimentos também. É isso, a minha vidinha é essa. E apesar de eu trabalhar com isso, eu entrei aqui meio que sem saber o que eu estava fazendo, né? Como eu falei quando a gente conversou, eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou aqui e estou querendo aprender. Porque eu gosto de aprender coisas e ajudar a fazer coisas e me sentir ajudando a fazer coisas. Então eu falei, cara... É agora ou nunca? É agora ou nunca. Já estou com 35 aninhos, eu preciso me movimentar e fazer e conhecer coisas novas. Sair de uma área totalmente diferente e quis mudar para a comunicação, que é uma coisa que eu sempre gostei. E pegando o gancho, qual a dica que você dá para o cara que está numa área que ele não gosta e fala, irmão, faz isso daqui e vai atrás de outra oportunidade? Cara, eu vou dar a dica pelo que eu fiz. Eu me empenhei no que eu estava fazendo, sabendo o que eu queria fazer. Então eu consegui chegar guardar uma graninha. Não, nossa, tô bilionário. Não, eu guardei uma graninha que inclusive ela já foi gasta inteira. Chega perto do Wake. Eu acho que Dá eu pra passo chegar. uns 2 milhõezinhos do Wake. Ah, não, então tá. Mas eu cheguei, eu guardei um dinheiro para poder sair de onde eu morava, que é uma cidade pequena, morava em Descalvado, sair de lá e conseguir me manter por algum tempinho em São Carlos para poder começar a criar essa nova vida. Então a minha dica é, se você é novo principalmente, e está em um lugar que você talvez não goste tanto, trabalhe o melhor possível que você puder lá, que você vai aprender coisas também nesse lugar, e depois vai juntando. Ou se você já tiver oportunidade, tiver alguém que ajuda, vai. Aí larga e vai. Mas se você não tiver isso, vai juntando. E quando você tiver uma graninha que você fala, agora dá para me manter pelo menos uns meses ali para estourar e ver o que acontece. Se joga. Legal. A vida é meio se jogar também, assim, né? Eu acredito muito nisso. Vai. Vai. Muito da loucura beleza. que a gente estava falando, né? Que não é nem loucura, é acreditar e lutar, né? Tem que ir. Sim. Não adianta ficar parado, porque parado você não vai saber se deu certo ou se não deu certo. Não, isso aí é aqueles vídeos motivacionais. Olha pra câmera. Momento Meu amigão, coach. se você quer algum sonho, vai e realize. A vida é uma só. É exatamente isso. Para matar a Amanda aqui, nossa participação, uma frase sobre a L9. Tcharam! Tatatata. Rufem os tambores, Juca. Sou suspeita. É paixão. É Uma paixão. frase, não uma palavra. Ah! Pense. Hum. Enquanto você pensa, Valdir, Sim. vou fazer um desafio. Vamos lá, adoro. Um desafio agora. Uma locução de 10 segundos sobre a L9. Nossa. L9. Transformando o impossível em rotina. Sobrou um tempinho e fique com isso. Sem olha, comentários. Criei agora. Sem comentários. Agora que eu- Sem comentários. Muito bom. Pra eu ir Amanda? embora. A L9 é apaixonada em entregar e receber desafios. Eu entendo que a gente vive isso diariamente e nós sempre fazemos tudo com muita paixão, que não tem preço. É isso. Isso é bom. Amanda, obrigado Obrigada. por estar aqui. Até a próxima. Agora, no lugar Beijo, da... meus clientes. Eu amo vocês. Não, ela falou que ela ama o Enzo. Tá vendo? Aproveitando que a Amanda vai ser, a gente vai chamar a Isa pra cá, Valdir. A Isa, inclusive, que Valdir, ele é auxiliar de Isabela, Minha chefinha. Olá. Minha que tentaram roubar. Olha, Tentaram Mas com não muitas adianta. forças, tem um L9 no coração já. mas a gente fez de tudo, o impossível pra ela ficar. Show. E Ainda não, bem. brincadeiras à parte, a Isa fez um trabalho muito, muito bom na parte de social, nessa geração de conteúdo com redes sociais, e despertou no mercado a vontade de contar com ela em outro local. Nessas vontades, a gente acabou conversando e a gente também viu uma oportunidade de desenvolvimento dentro da questão de executivo de contas. Que hoje, Isa, se apresente. Quantas contas você toca hoje? Fala um pouquinho de Ixi. tudo isso. Oi, gente, tudo bem? Hoje em dia eu atuo com umas 24, 25 contas com a ajuda do meu querido auxiliar. É um leão por dia, mas graças a Deus dá tudo certo. Você tá bem, você tá com
Eu normalmente bato 3, 4. Tá vendo? Um só. Tá vendo? Um por dia. É começo, né? É o começo, é é o um, começo. depois... Vamos dividir os leões, É o tá? começo, é o começo. Hoje em Tem dia- leão pra todo mundo. É. Tá cheio de leão aí. Hoje em dia, eu e o Val, a gente vai dividir nos leões agora. Sim. E dentro disso, Isa, qual que foi, assim... A Isa veio de fora, Sim. né? A Isa, conta um Cidade pouquinho pequena. dessa história. Eu vim de Monte Alto, uma cidadezinha bem escondida, bem escondidinha. Depois trabalhei algum tempo em Araraquara, trabalhei por mais ou menos 1 ano, que foi quando eu entrei no meio publicitário. E depois de um tempinho já na área, eu acabei voltando para minha cidade. E aí, no final de 2023, se eu não me engano, aí eu mandei currículo desesperado para ele 9. Né? Não foi só pra Procurei gente, o não. Lucas Foi em todos todo os mundo. lugares. Soltou um monte de- Procurei no LinkedIn, no YouTube, do Instagram, no Mandou Facebook. currículo pra mandei em todo tudo. mundo. Mandei em tudo. E aí acabei tendo a oportunidade de vir aqui conhecer o pessoal. Por eu vir de uma cidade muito pequena, lá é uma visão um pouco diferenciada do marketing. Lá o pessoal tem uma visão um pouco mais fechada, digamos assim. Então, começando a descobrir agora. Estão começando mais aí para essa parte de influencers. Então, assim, lá ainda está em crescimento. E poder vir para São Carlos e lidar com pessoas em um ambiente mais aberto, em uma cidade com um pouco mais de potencial de crescimento, me deu uma visão muito diferente do que eu posso fazer até onde eu posso chegar. Então, eu aconselho todo mundo que é de cidade pequena, por favor, gente, vai numa cidade maior, conversa. Ó, já tá chamando São Carlos de metrópole. É que, gente, pra mim... Gotham City é brasileira. Carlos, muito na grande. Um dia vocês vão pro Monte Alto, vocês vão Sei ver. bem como é. sei bem. Exato, você entra numa rua, você sai na outra. É cidade de primeira. Colocou segunda, acabou. Não, acabou. Terceira nem existe lá. E, Isa, assim, uma pergunta básica. Você passou por social e você agora é executivo de contas. Então, a gente está falando de um profissional de geração de conteúdo para uma profissional de atendimento publicitário. Então, aqui você dava conteúdo para a galera como dicas. Aqui você tem que resolver problemas, identificá-los e tal. Qual foi a ruptura disso? O que você consegue passar para a galera? Assim, ó, quem quer ser social, esse é o caminho. Quem quer ser executivo de contas, esse é o caminho, enfim. Olha, para falar a verdade, eu acho que tem que trabalhar um pouco dos dois. Porque, assim, quando eu trabalhava mais voltado só para a parte de social, eu conseguia entender o que o cliente precisava, eu conseguia entender a necessidade dele e tentar usar estratégias mais atrativas para trazer as pessoas para o nicho dele. Só que você ter aquele contato com o cliente, sentar e falar assim, olha, me conta qual que é a tua dor, me conta no que você quer focar, qual que é o teu objetivo. É algo essencial, principalmente para a parte de social, porque assim você consegue alinhar melhor as expectativas, não só do cliente, mas até mesmo você, de acordo com o que você vai entregar para ele. E no atendimento eu pude ter uma visão um pouco melhor de entender a dor do cliente. Então, por exemplo, às vezes chega a pessoa e fala, olha, não está rolando, não é bem isso. E às vezes a social tem uma visão que para ela está funcionando, mas às vezes o cliente tem aquele contato de tipo assim, fala assim, olha, eu preciso de algo diferente, eu preciso de algo inovador, eu preciso entender o que meu público quer para poder conhecer. Então, aí, na parte de atendimento, você consegue orientar melhor o seu cliente, você consegue deixar bem claro para ele quais são as possibilidades, o que dá para ser feito, o que não dá, o que às vezes funciona para um tipo de público, mas às vezes não funciona para o seu. Isso também é uma visão que a parte de social me trouxe, que foi... Um ou outro, atendimento Eita. ou social. Não vê que um ou outro. Olha, eu amo muito ser social, porque foi algo que eu fiz desde quando eu entrei na área. Aí agora vem o mas. Mas, É clichê. mas eu venho gostado muito do atendimento. Eu amo meus clientes, viu, gente? Às vezes vocês acham que não. Vou mas eu colocar gosto. ela na saia justa que nem eu coloquei a Amanda, né? Quem que você mais gosta? Vixe, Maria. Nossa, não tem só um, tem vários. Qual que é o queridinho da Isa? Ai, é a magnífica. Érica, meu a Deus, Érica! Acho que ela duvida disso, mas viu, Érica? Eu juro pra você que é. A Érica, essas horas, tá tomando aquela cerveja sem glúten, que agora ela não pode mais. Ela Agora acabou de ela sair tá do no CrossFit.
É, determinada. Né? tá vendo, Érica? A galera te ama aqui. Inclusive, a Érica falou de fazer alguma coisa. Sim. Um dia ela vai vir aqui falar com a gente. Sim. Que também, Magnífica, é um cliente nosso há mais de 1 ano e meio, 2 anos, talvez. Também a gente tem feito trabalhos bem legais para eles e tal. Pegando esse gancho, Val, Mande. olhando para a rádio, né, a gente vê muita movimentação de dinheiro, as rádios ainda com potencial e criando novos produtos. Total. Qual que é a dica que você dá para a galera que entra na publicidade e pensa em ser radialista ou pensa em trabalhar na rádio em qualquer setor dentro dela? Primordialmente estudar, né? Você tem que estudar o que você está fazendo, porque você vai entrar num mundo de comunicação. Então, estude a comunicação. Se você quiser se comunicar na rádio, estude uma comunicação, faça um curso, eu achei interessante. Se for para outras áreas, estude a área que você quer, mas nunca deixe de saber um pouco de tudo que está acontecendo em todo lugar. Legal. É aquela frase de... Eu sempre falo assim, é muito clichê, eu falei 1000 vezes aqui. Tenha o conhecimento do tamanho de um oceano, da rasura de um pires. Claro que alguma coisa você vai ter uma fossa que você vai saber um pouco mais, mas tenha o conhecimento um pouco de tudo. Eu brinco ao contrário. Seja navio, não submarino. É isso. É bem por aí. Superfície. Val, obrigado. Obrigado Eu a você. vou fazer mais uma pergunta para a Isa. Enquanto isso, eu quero chamar aqui o Vinícius. Vai vir com a gente. Vinícius é designer, então a gente está saindo de atendimentos, entrando para designers, batendo esse papo com a galera. Para você que pulou toda essa parte do vídeo, que não tem paciência, assim como eu com alguns, a gente está apresentando alguns dos colaboradores da L9. Hoje é o primeiro episódio do Teu Marqueteiro. Então se cadastre no canal, entre nas redes sociais, siga a gente. Quer patrocinar também? Super top, tá? Tô aqui, água, comidas, bebidas, aceitamos qualquer tipo de coisa. Certo, Vinícius? Certíssimo. Vinícius, se apresente para o público e Meu- faça o seu melhor, segundo Bernardinho. Meu nome é Vinícius Veríssimo, tenho 28 anos. Tô me- Ó, 22 eu ia falar. Parou. Tenho 28 anos, sou designer O terror dos atendimentos. há mais ou menos 10 anos no mercado como designer, né? Atuando na área diretamente. O Vinícius eu roubei. Desculpa, Ricardo. Roubado. Ricardo tá bravo comigo. E é isso. Eu gosto muito desta área, né? Desde sempre, desde que eu me conheço. Trabalhou em gráfica. Trabalhei em gráfica, trabalhei já há muitos anos por conta também. Então tenho um chão e hoje vivo a essência da... O Vinícius é o terror dos atendimentos ou não, Isa? Hein? Tem dia que a gente quer grudar ele pro pescoço. Brincadeiras à parte, dentro de uma agência de publicidade, vocês podem me corrigir se eu estiver falando besteira. Dentro de uma agência de publicidade, você tem o atendimento, Isabela, que vai até o nosso cliente, né? E ela consegue entender essa demanda, necessidade, ou ela mesmo deu a ideia para o cliente, ele topou, a gente traz para dentro da casa. Quando chega aqui, você tem times de desenvolvimento, né? Se você tem times de performance, você tem times de criação, que é este carinha aqui. Então, ele vai tentar passar para um papel, que na verdade é uma tela, é um layout, seja mídia off, mídia on, o que a Isabela acordou com o cliente, o que está na mente dela, que ela tentou extrair da mente do nosso cliente. Então, assim, muitas vezes a gente tem muitos esses choques por uma questão de entendimento de mental. O que é bonito para o Vinícius é feio para mim, que é mais ou menos para a Isabela. E assim vai. Então, por isso essa brincadeira que o Vinícius é o terror dos atendimentos. Não só o Vinícius, como todos os atendimentos. Pegando esse gancho, qual que é a maior dificuldade que você encontra como designer para conseguir entender um briefing ou tentar passar uma imagem de algo que eu só falei para você? Você não está dentro da minha mente. Eu acredito sim, que a maior dificuldade mesmo é a gente agradar visualmente aquela ideia que estava na cabeça do cliente, né? Então, ele personifica algo na cabeça dele que vai funcionar, que vai ser lindo e tal, e passa para o atendimento. O atendimento filtra isso para a gente, e eu acho que esse caminho, né, até chegar no ideal que está na cabeça do cliente, eu acho que é um ponto, sim, que é uma É um dificuldade. limbo, né? É um erro e acerto. Eu vejo muito como um erro e acerto, porque a gente entende, né? A gente tem os princípios ali, e a gente vai ajustando até que chegue naquilo que o cliente queria mesmo. Então, eu acho que esse processo é o Você maior concorda?
Ah, eu quero briga. Treta, treta. Treta. Não, realmente é isso. Às vezes a gente tem uma visão de como vai ficar pronto, só que como cada um tem uma opinião, cada um tem um gosto, cada um tem uma visão, às vezes não condiz a ideia. Então, às vezes tem uns conflitos de informação. Eu acho que esse é o maior desafio entre a comunicação cliente, atendimento e design. Mas aos poucos a gente vai alinhando, aí vai conversando, vendo os ajustes que são necessários. Mas acredito que o maior conflito seja por conta da visão e gosto de cada um mesmo. Tá, pra eu finalizar com a Isa, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você vai pensar e depois me responder. E eu vou falar depois com o Vinícius. Tá. Olha, estão me ligando. Pergunta simples e objetiva. Eu quero que você pense nesse tempo que você está como executiva de contas, uma situação que de fato é complicada de se resolver, como você resolveu. Pensando assim, o público está assistindo a gente, de alguma maneira, o que faz um executivo de conta? Então, em passar para ele o problema e a solução. Quanto isso, Vinícius, me dá 2 nomes de pessoas legais para seguir, que são designers que dão dicas de Photoshop, Corel, Illustrator, enfim, outras ferramentas aí que vocês acabam usando. Eu gosto muito do Ensina AE, que ele tem a parte de design e tem também a parte de vídeo. Então, ele faz After Effects, Premiere, Photoshop, Illustrator. Repete o nome? Ensina AE. Ensina aí. AI, né? Que AI. é do Adobe Illustrator. Não, AE, After Effects. É Amor e Elefante. Amor e Elefante. E, cara, outro nome, eu não tenho um nome específico porque eu sigo várias Porque páginas. eu ia achar que você ia falar do Alan. Não. Confesso. Não, eu gosto do trabalho do Alan, eu gosto. Alan é nóis. Mas, assim, é um pouco complicado eu afirmar um nome porque eu sigo muitas páginas. Eu tenho um Instagram específico só meu, que não tem seguidor, não tem nada, que eu acho que é algo muito legal. E eu sigo um nicho específico para quando eu quiser ver sobre aquele assunto, eu vejo Legal. só sobre aquilo para não ficar perdido. Às vezes eu tô vendo, por exemplo, um vídeo de um tutorial de Photoshop e aparece um vídeo de um cachorro dançando. Então acaba desfocando daquilo que eu tô procurando inspiração. Bem legal. Inclusive, fica a dica aí para quem quer seguir alguém, não ter introdução de outros assuntos, cria um particular, E segue um só nicho consome específico. um nicho, você vai receber informações somente de um nicho. Exatamente. Tá. É uma ferramenta boa. Diga! Responda! Bom, o maior problema que eu tive até então foi com um cliente novo. Acho que não precisa citar nome. Não, sem citar nomes. Que estava iniciando uma nova empresa, que é toda do zero. Até mesmo uma novidade para o próprio cliente. Ele já sabe quem é. Provavelmente. O maior conflito foi, como é algo que ainda está em crescimento, ainda está em evolução, tenho uma certa dificuldade em entregar algo que corresponda à expectativa do cliente. A falta de histórico atrapalha de não ter Exato. referência. Sim, porque como é tudo do zero, aos poucos tem que ir alinhando, trazendo ideias, trazendo informações e tentar trabalhar com um time fixo para aquele cliente, pelo menos no início, para que a gente consiga entender o que ele quer e como vai ser a empresa dele. Esse foi uma atitude que nós tivemos com o cliente novo. E é o maior desafio, Que né? foi o maior desafio. Porque Muito quando bom. você pega algo pronto, é mais fácil. Você tem referência, você consegue visualizar, então ele ocorre melhor, né? Você Sim. sabe para onde eu olhar. Agora, quando tudo é novo, Exatamente. você não sabe até que ponto é bom ou ruim, né? É. Muito bem, Isa, obrigado. De nada. Eu que vou agradeço. continuar com o Vini e vou chamar ele aqui. Segundo a Amanda, ele é o bombonzinho do atendimento. Bombonzinho. É o nosso jogador. Enquanto o Dexter vem falar com a gente também, que é um outro atendimento comercial. Vinícius, pergunta para você. Você trocou a gráfica por uma agência. O que te motivou a trabalhar em uma agência de publicidade? Eu acho que o primeiro ponto, assim, foi a curiosidade. Então, eu tinha muita curiosidade de vivenciar uma agência, apesar da gráfica ter sido a minha maior escola, né, de Gráfica é a maior escola É a de maior aprendizado. escola, sim. Eu acho que se eu pudesse indicar para pessoas que querem entrar para o mundo do design, seria procurar uma gráfica. Procure Concordo. uma gráfica,
aprenda sobre o atendimento gráfico, os materiais gráficos, porque o digital ele é muito fácil de se aprender, né? Apesar de todo ano mudar, agora a gente teve as mudanças de tamanho de feed store para redes sociais, enfim, algumas mudanças que impactaram. Eu acho que a gráfica ela é mais complexa de se entender e fazer certo. Então, se eu pudesse indicar para alguém... Vá para gráfica. Aprender, vá para gráfica. Mas depois de aí 6 anos de gráfica, né, aprendendo e tal, eu já sentia essa curiosidade de viver uma agência. De viver uma rotina de agência por questões de conhecimento, de aprendizado, né? Por questões até de aprender outros softwares que eu não tinha oportunidade de usar na gráfica por correria do dia a dia ou pela forma que eles trabalhavam. E hoje eu tenho essa oportunidade. Muito Então, bom. Para você que quer ser um designer bom, passe por gráfica, porque você vai aprender muita coisa. Sim, correto? Sim, correto. Dexter, bem-vindo. Bom ter Obrigado. você aqui. Por favor, se apresente. Enquanto Vinícius, obrigado. Vou Junto. rodar um pouquinho também para a gente falar com mais. Enquanto o Dexter vai se apresentar um pouquinho para a gente, vou chamar Matheus, famoso Matt, que é o nosso coordenador de audiovisual. E Dexter, se apresente um pouquinho para o público. Fale quem é você. Fale da onde você veio. Conta um pouquinho tua história aí. Então, sou Dexter, né? Dexter Patrick Cândido. Hoje faço parte aqui da L9, do atendimento. Por incrível que pareça, antes jogava futebol, né? No Santos, não é por Jogava no incrível que Santos. pareça. Jogava no Santos, era meu sonho de infância, assim como é da maioria, né, dos jovens hoje em dia. E, assim, sempre gostei desse meio, né? Eu sempre fui muito envolvido com música. Então, tanto na época que eu tava no futebol, eu sempre me relacionava, né? Eu ouvia bastante música, tinha bastante amigo que fazia música. Fala teu Instagram pra galera seguir você. É @eudx, EUDEXIZZ. Então, esse meio musical que veio me trazendo pra publicidade, né? Que eu fui vendo que a música vai além, né, de só fazer um som e lançar. Vi que precisava, né, de toda um processo ali por trás. E eu fui conhecendo a publicidade, conheci o marketing, e eu estava lá em São Paulo, mas minha família é toda de São Carlos. E eu pesquisei, né, agências em São Carlos, para mim, que eu achava interessante, né, para mim aprender mais, né, sobre isso, como era tudo novo para mim até então. E de primeira lá apareceu L9 Propaganda. Ó, de primeira, hein? De primeira fui dar uma pesquisada. Fui dar uma pesquisada sobre, né, entrei no LinkedIn, entrei lá, vi Lucas, Amanda, e mandei uma mensagem ali pra Amanda e graças a Deus deu certo, tô aqui Muito hoje. bom. Dexter, para vocês saberem, ele entrou... Você tá há quanto tempo, Dexter? 6 meses? 5 meses. Por aí, né? Vai fazer 6 agora. Vai fazer 6 agora. O Dexter, ele entrou como auxiliar de atendimento. A gente viu uma oportunidade no meio do caminho e também contando com a evolução que ele teve. E hoje o Dexter já é um atendimento, né? O próximo passo que ele pode aí alcançar é virar o executivo de contas, que era o que a gente estava explicando aqui. E aqui ao meu lado, Matheus. Olá, gente, tudo bem? Para vocês que frequentam festas universitárias, esse rostinho é conhecido demais. É nada, né? Sim. Já foi mais. Um dia tá mais tempo. Matt é o nosso coordenador de audiovisual. Se apresentem também para o pessoal, por favor. Eu sou Matheus, ou Matt, ou Mate, qualquer um deles. Eu sempre falo Matt ou Mate, aí eu fico Matt. Mas os três, tem gente que chama de Matias. É, amigos meus que eu chamam sou- desse nome. E o que eu posso falar de mim? Que eu entrei nesse mundo, acho que muito novinho, na verdade, pra fazer vídeo pra tia, faz foto pra não sei quem, no aniversário, faz não sei o quê. Tipo, sempre vinculado a essa parte. E foi quando eu entrei pra publicidade, depois de várias vezes fazendo outras coisas em outras faculdades que eu não gostava. E aí foi quando eu entrei nesse mundo, né, da publicidade. E aí eu falei, cara, eu acho que isso é algo que eu gosto mesmo, sabe? E aí foi quando eu também Sempre foi conheci- nessa parte de audiovisual. Ai, sempre. Sempre. Eu não gosto muito da parte dos designers, por exemplo. Não é uma coisa que eu gosto, não acho legal. E não gosta do atendimento também. Também Já não, falou, também já não. Não falou. gosto, Para com isso, não cara. gosto, não gosto. Eu já fui atendimento em outra empresa, mas eu não gostava também. Eu achava, meu Deus do céu. E o legal de toda a história do Matt é que entrou como estagiário, Pequenininho.
Aí a gente passou o Matt para audiovisual, captador, né? É o menino do vídeo, videomaker. Literalmente. E hoje o Matt coordena o time que a gente conta com 4 pessoas, né? Quatro. Que são A Lina, o Arthur, Érica a Érica e a Jéssica. e a recentemente Jéssica que Jéssica, voltou, que né? voltou, Retornou pra retornou. cá, sentiu saudades e veio. Retornou. Dentro disso tudo, Matt, conta um pouquinho pra gente, assim, qual que é a maior dificuldade hoje de um videomaker no mercado? A maior dificuldade talvez seja entender talvez o que o cliente realmente espera, sabe? Acho que não pra gente, porque a gente tem um olhar, tem um jeito de pensar, tem um jeito de falar, mas eu acho que a hora que a gente chega lá e entende o que eles querem, eu acho que é a parte mais desafiadora, sabe? Porque sempre tem o meu olhar, tem o olhar do Arthur, da Érica, Conseguir da Lina, transcrever mas isso. entender o que eles querem realmente, acho que é o mais difícil, sabe? Você acha que isso se transfere para o atendimento, Dexter? Ou qual que é a maior dificuldade que você encontra hoje como atendimento? Eu acredito que de início, assim, né, é sempre você tem um pouquinho de dificuldade, mas principalmente o atendimento que eu venho fazendo, que é mais próximo ao cliente, eu acredito que a gente consegue entender mais, né, como o cliente pensa, a gente entende de dentro da empresa também, né, a gente está lá dentro vendo o que ele vive, o que ele precisa, mas eu acho que no início, sim, é entender aquilo que ele quer realmente, sabe, e nem todos, assim, conseguem Passar com clareza, com né? clareza. E eu acredito que pro Matt é complicado, porque assim, o cliente passa pra gente e a gente passa pro Pega o Matt. que você entende, aí vem. Não, fica tudo confuso. Tem todas as opiniões ao mesmo tempo. Exatamente, Né? daí volta Eu, pra eu, gente. eu, de eu novo. sempre pensei que a gente trabalha com pessoas, Sim. né? Por Sim. mais automatizada que as coisas estão, por mais que a tecnologia tenha avançado, a gente ainda fala com muitas pessoas. Sim. E entender pessoas é difícil. Né? Porque você tem uma opinião, ele tem outra, ele tem um desejo, você imagina alguma coisa e é totalmente diferente. Exatamente. Então, isso, de alguma maneira, eu acho que eu brinco muito que, assim, num futuro próximo, ou talvez já, pessoas que entendam de pessoas vão ser diferenciadas. Sim. Total. Né? E a gente Total. vive numa geração doente. Sim. É tudo muito rápido, é tudo de ontem para ontem. Então, assim, se a gente consegue entender, captar e saber como tratar, Sim. acho que a gente tem um baita de um diferencial aí, tá? Enquanto eu vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você pense numa pergunta sobre a L9, para a gente responder. Matt, hoje, quando você... Matt tá, inclusive, gente, o Juca é professor do Matt. Por incrível que pareça, o Juca é professor do Matt. Ele tá ali colocando a mão na careca, mas ele sabe do que eu tô falando. Pra galera que tá assistindo a gente, conta um pouquinho do que é esse setor de captação da L9. Do que é. A agência hoje tem a parte da captação, do audiovisual, então a gente faz com que tanto o cliente tenha material para as postagens, hoje em dia a gente faz muito mais, eu acho. Né, Sim, Lucas? sim, Antes sim. a gente vinha só pegando essa parte de, vamos produzir o material para postar durante a semana, vamos produzir o material de forma com que o mês, tal. Eu acho que hoje em dia a gente já faz muito mais, a gente já pensa muito além. Então a gente vai lá, faz a captação do cliente, a parte de edição também fica com a gente, então a edição, a captação, a roteirização. O roteiro, né? O próprio roteiro. A roteirização Acho que se com a você gente. pegar a Clínica Homens, Toninho, abraço, obrigado por voltar para nós. Eu acho que a gente pegou parte de roteiro, aí gravação, captação, Realmente a gente edição, faz finalização, né? Então tudo. O roteiro, a edição, a finalização, a musicalização do vídeo, tudo. O vídeo vai pronto para eles, a gente é do começo, do zero ao final, literalmente. E para quem quer ser um videomaker, dica. Dica. Eu acho que você tem que pensar fora da caixa. Essa é a real. Me dá um nome para seguir para você conseguir ter referência. Habits. Pronuncia. É de coelho mesmo. R-A-B-I. Nossa, se você fala isso pra mim, eu não tenho a mínima noção como escreve rap de coelho.
Mas é um editor de vídeo, de filmmaker, que assim, a produção dele é surreal. Legal. Surreal. Pra vocês terem base, eu e o Matt, a gente fica trocando direct todo dia. Então eu mando pra ele direct todo dia de coisas que eu vejo de vídeos Coisas que eu que acha gosto. Falo, legal. cara, olha que legal, referência, olha que legal, referência. Legal. Então a gente fica batendo. Então fica também uma dica aí pra galera. Pegando o gancho que o Vinícius passou, de criar um perfil pra você seguir um determinado conteúdo, só receber ele, começa a salvar também, que a ideia é você conseguir visualizar isso e ter ali, várias né, como referências. referência também. Às vezes tá sem ideia, entrar às vezes no TikTok, ou no Instagram, ou no CapCut, que seja. Já dá... A cabeça já abre. Já abre muito, bastante, muito mais abre bastante. fácil, sabe? Mas a ideia de pensar fora da caixa é bem legal. Muito. Eu sempre defendi que pensar fora da caixa não é você criar algo do zero. E sim você ter uma ideia. Que nem. Vou usar o exemplo do podcast, vai. O cara tinha uma rádio, de vez ele ter um programa na rádio, ele criou um podcast. Revolucionou. Isso é pensar fora da caixa. É a mesma coisa de uma outra maneira, mas ele conseguiu pensar fora da caixa. Total. Pensou em alguma pergunta que você queira fazer? Pensei, na verdade, sim, é uma Não curiosidade. me coloque em saia justa. Assim, hoje todo mundo sabe o tamanho que é a L9, né? Tanto de colaboradores que tem, clientes, mas, assim, uma curiosidade minha mesmo, assim, quando começou, como começou, sabe? Com quantas pessoas começou, sabe? Aonde era, é uma curiosidade que eu tenho. A L9 começou dia 1º de 6 de 2019. Numa padaria, na verdade, minto, no Canzu. Inclusive, todos os meus amigos me zoam até hoje, que me encontravam no Canzu todo dia, que eu não ia trabalhar, eu ia comer cookies. De alguma maneira, tem razão. Mas assim, eu saí da IPTV com o plano de abrir a agência e simplesmente era eu e eu, né? Tem o Fernando Muniz, o Fernandinho, inclusive vocês veem aqui às vezes, né? O Fernandinho trabalhava na Volkswagen e era um amigo meu próximo, um designer muito bom. Eu liguei para ele, falei, cara, eu tô abrindo uma agência, preciso de um designer. Ele trabalhava de segunda, quarta e sexta comigo, das 8 da manhã ao meio-dia, só. Eu tinha 2 clientes. Um era o Termas Water Park de São Pedro, que a gente conseguiu pegar, e outro eram os trabalhos que a gente fazia para a IBM através do Thiago Simão. Thiago, tô te devendo uma mensagem, depois eu vou te mandar. Thiago abriu uma porta para a gente fazer alguns trabalhos e eram esses 2 caras. 2 clientes que a gente tinha. O Fernando trabalhava 3 de semana, meio período só nessas semanas, mas que assim, fazia tudo que eu precisava. E aí foi tacando, a gente foi ganhando mercado, um cliente aqui, contratamos o primeiro colaborador que a L9 tem, se chama Fernando, que é o Chile, que foi o que o Alan comentou no começo do podcast. Né? O Fernandinho, ele é o primeiro cara, mas não como de fato colaborador, né? Porque ele não ficava o dia inteiro e tal. Mas o Fernandinho eu considero ele um idealizador comigo, né? Sempre teve presente. E o Chile foi o primeiro contratado da agência. Aí depois foi vindo 1, 2, o Alan deve ser o 4º, talvez, 5º cara que foi contratado. Se não foi o 3º, 4º ali, contratado. E a gente ficava no Tríade. Então, assim, eu abri a agência na minha casa, passou um mês, eu aluguei uma sala no Tríade, que inclusive Carlos Salvus foi meu primeiro gerente, um amigo meu pessoal, que acho que 90% das coisas que eu sei, ele que me ensinou. Ele tinha uma agência dele no Tríade, naquela sala e pronta. Aí ele falou, cara, eu vou sair. Quer ficar com a sala? Eu falei, agora. Não sabia nem como ia pagar, Dex. Eu pego, vambora, tá tudo bem. E era uma sala muito bonita, muito charmosa, porque tava tudo com planejado e tal. E eu ficava o dia inteiro sozinho. Fernandinho lá 3 da semana, aí veio o Chile, aí veio depois Alan, foi passando pessoas. E a gente foi ganhando corpo. Né? Então a gente foi ganhando corpo, 1, 2, 3, 10, 15. Quando a gente foi ver, o trilho já não cabia. Passamos para Célio Barbosa, ali na Miguel Petroni, que aí foi uma virada de chave na L9. Né? E depois veio essa outra segunda onda, essa segunda virada de chave que a gente veio para cá. Então, assim, o começo ele foi bem difícil. Imagino. Por muito tempo, era um rolê que eu tinha me programado financeiramente, porque não tinha dinheiro que entrava, só dinheiro saía. Mas era algo que era meu sonho, eu falei, vai dar certo, cara. O plano B era fazer o A dar certo, o C era fazer o B dar certo, e assim vai, entendeu? Então, ela começou desse jeito. E hoje a gente é o que é por conta de todo mundo que está aqui, né? Então, assim, recentemente a gente tem colaboradores que falam,
teve acho que uns 3 ou 4 já contratados que trabalham com a gente. Fala assim, meu sonho é trabalhar aí, mas meu sonho de verdade eu quero trabalhar na L9 porque eu quero abrir uma agência. Uhum. E eu sempre falei, cara, se você quiser abrir uma agência, é esse cara que eu quero, porque ele vai evoluir aqui dentro, daqui a pouco ele é um puta de um profissional no mercado. Uhum. Então, quanto mais o mercado tiver capacitado e com pessoas éticas, mais todo mundo tende a ganhar. As agências ganham, os veículos ganham, os clientes ganham. Então, eu super defendo quem tem desejo e sonho de montar uma agência. Pegando esse gancho, você já pensou em abrir a sua? A minha própria agência, não. O que eu penso hoje é, como eu falei, eu sou muito do meio musical, né? Ele quer ser artista. Eu quero ser artista. Mas... Porém, assim, hoje tudo que eu vivo, eu sei a dificuldade, assim, que é para um moleque periférico, assim, do interior também, o quanto é difícil dele chegar. E o Dexter, gente, é um vencedor na vida mesmo, batalhador, cara. Um cara que a gente acompanhou, a gente acompanha, merece todo o carinho, todo o respeito. Legal. Você sabe que tem cliente que me manda mensagem ele te elogiando, né? Sério? Sério. Os caras mandam, porra, cara, esse cara é 10, não tira da minha legal. conta, não. Fala aí, Vinícius, é ou não é? Assistir ele foi falar. Que, inclusive, ontem completaram 10 anos de empresa, né? A TS Log completou 10 anos de empresa. Então, mas deve ser a dificuldade que é, né, para um moleque periférico e principalmente do interior chegar. E eu quero trilhar esse caminho, chegar lá e, se Deus quiser, puxar também, né, aqueles que estão nessa luta, abrir uma produtora, né, Legal. Que dentro da produtora também faz o papel da agência, né, que tem o design, que tem a time de performance, que tem, sabe? Então, é uma agência, mas é o assim, sonho. mas mais voltado pro lado musical, mais pra essa área Muito musical. bom. Conte comigo que se a gente puder ajudar você chegar lá e realizar, Legal. faremos isso. Porque aí quando você ficar milionário com a produtora e com a música, a gente vai ser tipo os amigos do Neymar, tá ligado? O Dex vai pegar a gente de helicóptero, vai dar mesada. Vai ser bom. Vai ser bom. Dex, eu queria te agradecer. E eu preciso chamar o último convidado. Não menos importante. Não menos importante, óbvio. Porém, é que ele já deu aula para todo mundo. Todo mundo já conhece. E ele tava no corte, ele tá ajudando. Ele é o cara que, na verdade, vai ficar responsável por todos os podcasts do Teu Marqueteiro. Né? Legal. Então, Dexter, obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Agora chamar o Juca, enquanto Juca Daquino, que é o Walter, né? Sempre... Famoso Walter. Famoso Walter. Ou Senhor Careca. Na faculdade ele é conhecido como Senhor Careca. Ó, cara, na minha época de faculdade, os alunos tinham mais respeito por você. Tinha. Tá vendo agora? O senhor careca. Eu nunca falei que você era careca, cara. Nunca falou. E mesmo assim ele me deixava com nota baixa. Ele não me deixa... Ele não levava nem o caderno. Não, Pior até que eu aí... Até isso também não Até leva. eu né? também não Pior levo. que eu nunca levei o caderno. A Daiane, que fez o Prex com a gente, era eu, Tonique, Temo. Todo mundo Temo. conhece Temo também. Aham. Temo é cara... A gente brincava que naquela época era 2010, 8, 10. Eu me formei em 11, 12. Era Google Temo. Eu tenho que saber tudo de Google, cara. Era impressionante como ele tinha um conhecimento. Tá bem. E Sérgio Parrelli, cara. Então a gente tinha ali um grupo muito legal. E a coitada, cara, daí sofreu porque, querendo ou não, com todo o respeito aos outros, a gente era tudo vagabundo, cara. Eu, Sérgio, Temo, Thor, era tudo vagabundo. Tomamos, acho Ela que era a única que salvava. era a única ali. Não, só ela salvava. Aí Vocês iam na onda, ia na onda. Aí na apresentação da agência, do projeto, que antigamente, eu não sei se mudou, antigamente a gente apresentava a agência e depois a gente apresentava cliente, né? Agora só é a agência. Só é o cliente. quer dizer. Só é o cliente. Então a gente tinha que apresentar o projeto de agência, cara, a gente foi bombardeado, tipo 5.9, sei lá, 6.1, foi nota passar. Juliana Santicioli tirou meu couro, olhou pra gente e falou assim, não acredito! E a Daiane chorando, coitada. Aí a gente se comprometeu a fazer e aí... Coitada, né? Levamos 4, eram 6 troféus na época, né? Acho que se não estiver enganado. Sim. E a gente conseguiu levar 4. Então a gente falou, Daiane, fica tranquila que agora vai. Agora Mas foi. continua sendo vagabundo também. Juca, se apresente. Esse é presente. Sou o Juca. Walter. Sou Walter. Walter. Acho que o Walter ninguém conhece. se Walter falar, ninguém né? conhece. Então, eu sou o Juca. Dou aula na publicidade e propaganda há 21 anos. Só que antes desses 21 anos, eu também fiz faculdade. Né?
Eu fiz lá em Piracicaba, na Metodista, que hoje fechou o campus, acho que inclusive hoje. E a gente recebeu alguém aqui que estudou com você recentemente. Judite? Judite. A Judite. A Judite eu fiz estágio na Tema. Ah, não, olha, foi pior ainda. A Ju passou daqui Então, um dia. isso é uma bagagem, cara, assim, trabalhando aqui na L9 e vocês falando, pô, Juca, você deu aula pra todo mundo, que não sei o quê. Mas é mentira? Não, é uma coisa legal, porque a gente acaba, sabe, ficando, sei lá, eu ajudei a contribuir. Essa semana, inclusive, Lucas, eu falei com a Priscila lá da Filomena. Pri, um abraço. Falei Você com quer ela trazer e ela um dia aqui. E ela falou assim, Juca, cara, todo mundo que passa da publicidade ou que passa aqui na agência, já teve aula, sabe? É uma coisa que deixa feliz. Já teve aula com você. Então, é uma bagagem. A Judite veio aqui aquele dia, putz, foi muito legal, porque ela... Eu dou um abraço, tinha uma selfie com ela, tinha um carnaval na praça que a gente tirou foto junto. Então, foi legal aprender com ela e conhecer bastante gente da publicidade, né? O Serjão, que você acabou de dizer que era do seu grupo, o Temo, que esses dias eu vi um vídeo dele... Pô, tá cabeludo, barbudo, guardando os mantimentos. Eu falei, o Temo, que legal, né? Cada um o Temo, inclusive, fica o nosso convite para você vir participar um dia do podcast. O Temo, inclusive, ele faz... um cliente dele é o Beer Trip. Legal. Então, ele faz bastante coisa voltada para cerveja. Inclusive, falando de cerveja, eu falei para a dama, o Fredão, trazer para a gente, mas vocês sabem que este cara aqui tem uma cerveja própria, às vezes entendedor. Tem, que ele nunca trouxe. Trouxe Na uma confraternização vez. ele levou. Mas porque a gente falou o ano inteiro. Né? Como chama a cerveja, Juca? Buzz Beer. Onde encontra para comprar quem quiser? É o seguinte, agora a gente tem uma parceria já de 3 anos com a Joy Sellers. Posso fazer um marketing? Deve. Uma merchandising. Então, deixa o Evandro para mim, tá tudo bem. É ele mesmo. Deixa ele para mim. Buzz Joy, então chama Buzz Joy. A gente já tá vamos agora pro 3º ano de Beer Trip com a cerveja. Legal, então parabéns. Encontra na Joy Sellers, sempre ou na TAP lá do Dama ou na Major. Então, para quem tô quiser... indo lá daqui a pouco. Inclusive, se alguém assistir e for lá, mete o hashtag teu marqueteiro e fala pro Evandro dar 10% de desconto. Eu acho. Compromisso meu. Tem que dar. Pode falar para ele. Tem que dar. Tá certo. Na hora aí você vai ver aí, ó. Hashtag teu marqueteiro 10. Pode chegar e pedir a cerveja do Juca que tem 10% de desconto. É isso Por aí. conta, se não for, você dá desconto. Vão cobrar de mim. Mas tudo bem. E, Jucão, eu particularmente, assim, acho que é super legal, porque as brincadeiras à parte de que o Juca deu para todo mundo, você formou basicamente o mercado de São Carlos com os publicitários, né? Então, acho que isso traz pra gente e também um know-how da L9 ter um cara como esse. Então, brincadeiras, a gente fica falando, pô, o Juca, mas de alguma maneira você tem 20 anos de mercado e você está formando a grande maioria das pessoas e continua fazendo isso, né? O Juca continua dando aula na Unicep. Hoje, dentro da L9, o Juca é o nosso coordenador de podcast, então todos os podcasts que a gente for produzir aqui, principalmente o teu marqueteiro, o Juca é o responsável, ele vai fazer essa coordenação aos times. Fora isso, o Juca tem um atendimento personalizado para um cliente nosso exclusivo, que chama TDC. Isso. Então, toda essa parte de evento é um mega cliente. O Juca acaba tocando aí com alguns auxílios quando necessário, né? Uma curiosidade, que quem me trouxe para a agência foi o Juca. Foi o Juca. Foi o Juca. Foi ele que falou, por que você não vai lá? Cara, se eu te falar que tem... se eu começar a contar aqui, a grande maioria... O Manu foi o Juca. A Bárbara. Que a senhora Cris, inclusive, roubou da gente. Mas tudo bem, Cris Brandão. Deixa que está guardado no meu caderninho negro. A Érica também foi o Juca. A Érica foi o Juca. A Bárbara, a Érica, eu... A Marília também. Não, ela veio por conta. Mas ela também teve aula com o Juca. Teve aula com o Juca. Ô, Juca, disso tudo, pergunta para falar. O que você visualiza hoje na questão de marketing para podcast? Como que você vê os podcasts hoje entrando em planejamentos, entrando em conteúdo, etc? Hoje em dia, eu vejo o podcast assim... com mais uma mídia, né? Mais uma forma de... Mais um veículo, Mais um veículo, exato.
Então, vem com tendência, tem que pensar também não só no visual, e sim no áudio, que é uma coisa que tem bastante gente que consome. Assim, São Carlos, nosso mercado aqui regional, nem sempre tem um trânsito para escutar um podcast no áudio. O pessoal prefere assistir e ver. Mas o trânsito aumenta. Acho que no mundo é global o negócio, né? Por exemplo, hoje eu fui levar minha filha na escola do centro da Vila meia Neri. hora. Meia hora, um pouquinho mais. E aí você fala, pô, eu vou escutando um podcast. Então, é mais uma mídia, né? Então, eu vejo um mercado que está em ascensão. Vejo bastante... Quando a gente anuncia, fala assim, a L9 está com podcast. Quantas pessoas já não falaram para você? Todos. Quero ir lá. Impressionante, então, cara. É uma mídia que está em evidência, está em alta, e eu acho que tem mercado para isso. E acho que aqui em São Carlos deve ter já um monte de pequenos nichos buscando isso daí também. Eu também visualizo bastante, tem uma crença que... Apesar de que o boom, eu acho que já foi um tempinho. Hoje eu acho que o podcast ele vai se adaptar para uma maneira de você conseguir gerar conteúdo que seja didático, talvez, e que passe mais autoridade. Acho que o podcast também aproxima as pessoas, né? Tipo, de você ouvir e saber quem são as pessoas, ou sobre o quê. Ver, ouvir, né? E aí, tipo, juntos os dois, eu acho que te aproxima muito mais, sabe? De colocar Concordo. dentro da história, de colocar dentro da questão que está sendo falada, acho que aproxima muito mais. Então, acho e tem muito mais aquele legal. lance também, né? De você chegar e falar assim, ó, falar uma coisa, fazer uma chamada aqui, falar assim, e agora? Né? Ontem eu morri. E hoje, como que eu tô? Isso aí pode ser um corte que pode chamar atenção. Pronto. Uma deixa, uma problemática ou alguma coisa que pode trazer uma atenção pro cliente, né? Total. Então, se o cara chegar e falar assim, e agora? O que fazer? Mas ele é extremamente complicado, mas também, assim, se a gente souber utilizar, eu sempre acredito que a gente consegue fazer coisas diferentes no momento que a gente precisa meio que inovar. Né? E podcast, ele ficou muito nichado em termos de 2, 3, que são os maiores. E você tem muitos podcasts nichados em assuntos mais direcionados, né? Então, a ideia do teu marqueteiro é tentar trazer um pouquinho de publicidade e também para as pessoas conhecerem as coisas dos clientes, né? do nosso dia a dia, tudo. Então, espero que o Juca consiga aí transcender tudo isso, tragam mais alunos e, de fato, a gente consiga fazer com que o teu marqueteiro rode e leve conteúdo rico mesmo, leve conteúdo legal de se assistir, para o cara talvez ter uma sacada, para o cara talvez ter uma referência, ou para o cara simplesmente seguir a gente, porque os trabalhos que estão sendo feitos na L9 são bem legais, muito bonitos, e assim, a gente está conseguindo ser assertivo e trazer muitos resultados positivos, né? Pensando nisso, preciso fazer uma pergunta para cada um para a gente encerrar. Eu acho que o nosso prazo, nosso tempo, a gente falou de ser, deve ter dado mais de 1h30, talvez. Mas é o primeiro, tá valendo isso porque a gente falou com 9 pessoas, são 33 colaboradores. Se fosse falar com todo mundo... Meu Deus! Mas fica aqui o nosso agradecimento a todo mundo. Eu vou abrir uma pergunta para cada um, depois vocês podem abrir uma pergunta também para uma pergunta de cada um para mim, para a gente matar o primeiro episódio e encerrar isso. Juca, qual que é a dica? Não, dica não, porque você já é professor, fala isso para todo mundo lá na sala de aula, tá? Qual que são os desafios que você acredita que a gente vai enfrentar na publicidade daqui para frente? Pode pensar. Vou falar para o Matt responder uma que é mais rápida. Resumindo a L9, em uma frase, o que você diria? Em uma frase? Eu gosto de pergunta difícil. Nossa, mas era mais simples, você falou. Não tem como ser mais simples. Então vou voltar pro Juca. Responde a pergunta. Bom, os desafios daqui para frente, né? Eu acho assim, acho que tem uma frase quando eu fui paraninfo de uma das 21 turmas, que eu falava assim, uma frase, acho que é do Belchior, que a Elis Regina gravou, que falava assim, o que era novo, jovem, hoje é antigo, e precisamos sempre rejuvenescer. Então, isso aí é uma coisa constante na nossa área, na publicidade, né? Então, a gente sempre precisa buscar informação
e sempre estar atento para tudo. Porque amanhã a nossa tecnologia, nosso celular, nosso rádio, nossa TV já vai estar ultrapassado. Passa rápido, né? Isso O acontece. tempo voa. E a gente tem que sempre estar atualizado. E assim, nem sempre... E é cansativo a gente estar atualizado. Porque sempre tem uma coisa nova. Porque uma coisa... todo dia tem que estar atualizado, né? Você tem que se atualizar o tempo todo. Então, isso é difícil. Então, e uma coisa que eu acho que assim, que eu falo na aula, que era, você falou. Eu nesse tempo dando aula, eu aprendi com o menino Lucas que entrou lá, né? Eu aprendi com o menino Temo que entrou lá. Eu aprendi com bastante gente menino, que passou. Né? Você viu, já gostei do menino. Jovem. Naquela Não, época. então, passou um monte de gente que hoje, pô, é referência no mercado nas minhas aulas. E eu aprendo com todo mundo, né? Eu absorvo. Então, no primeiro dia de aula, eu pergunto o que faz, o que cada um faz. E eu absorvo aquela história de cada um e tento passar para frente. Então, eu falo assim, ó, lê notícia. Hoje, na minha época, eu lia jornal todo dia. Hoje não tem jornal. O jornal tá mais fácil, né? Hoje tá mais fácil. Tá na nossa mão. Então, eu leio notícia. Eu leio de um lado da política, eu leio do outro. Eu leio da economia sobre um ponto de vista de um economista e leio do outro. Então, eu sei o que está acontecendo. Por que o preço da gasolina está subindo ou por que está caindo? Ou por que caiu? Então, eu sempre estou antenado e peço para quem for seguir no ramo da polícia, sempre estar antenado. Não vê só notícia do seu time, vê do outro, vê do esporte. Entenda o todo, né? Não só o micro. Exatamente. E tecnologia. Meu cliente tem evento, eu assisto uma palestra, meia hora de cada palestra quando eu estou lá. Eu entro na sala, eu vejo o que está acontecendo. Por exemplo, não entender linguagem C, programação, alguma coisa. Eu estou lá para saber alguma coisa. Ficou desinteressante, eu saio e vou para outra sala. Mas é importante participar, né? É importante estar adentro um pouco de tudo. O Val comentou, fez essa brincadeira eu falei para ele que na minha cabeça é navio e submarino, né? Eu acho que a gente precisa, sim, ser navio, porque você navega e entende todo um oceano, mas em alguns determinados assuntos que você goste mais ou tenha mais facilidade, você é submarino, porque aí você consegue ter mais conhecimento sobre aquela causa. Mas acho que isso é bacana. Pergunta? Tô te dando tempo pra você pensar na tua frase. Eu já pensei. Bom, então vamos lá. Quando você era aquele menino que começou a fazer publicidade e tal, que eu acho que assim, eu acredito, tá? Que você entrou na EPTV. Forçado. Você entrou na EPTV e aí ali acho que você descobriu a publicidade e aí que você pegou gosto por isso, né? Dentro disso, vamos voltar um pouquinho no passado, então, naquela época, o que você pensava para você? Você já pensava em ter uma agência um dia? Ou você pensava em seguir carreira dentro de um veículo de comunicação? Cara, Juca, isso é curioso porque desde que eu entrei na IPTV, eu pensava em abrir uma agência. Desde que entrei, não, né? Eu entrei não sabendo o que estava fazendo lá. Quando eu entrei, falei assim, tem uma vaga no departamento comercial. Falei, nossa, vou ver os caras que fazem a Brahma, a Skol, que legal. Eu não sabia que comercial era vendas, OPEC, não existia. Comercial o quê? Comercial de televisão. Eu acho que a vontade de abrir uma agência veio talvez assim, quando eu passei para ser auxiliar de vendedor, né, que era assistente comercial. Eu dava assistência para 4, né, que a gente chamava de contatos, que são executivos de contas da emissora. Ali eu falei, cara, eu vou abrir minha agência. Um dia eu abro a minha agência. Né? Então, mesmo antes de entrar na Unicep, que eu acho que foi 2008 ou 2009 que eu ingressei lá, eu já tinha um sonho, mas nada planejado, nada que eu rabisquei. Era só assim, cara, um dia eu vou ter uma agência, Eu não sei sempre falei quando isso. você entrou, tá certo? Mas eu acho que foi, porque eu me formei 11 ou 12, não foi depois disso. E quando eu fui para executivo de contas, foi até um ponto em que o Carlos, meu gerente da época, falou, cara, eu vou te contratar, vou te dar a oportunidade, só que, obrigação número 1, começar uma faculdade imediatamente. Então, foi por conta disso, mas assim, o sonho de ter a agência, já desde a época que eu estava dentro da IPTV, né, já era algo meu que eu gostava, e eu sempre gostei, e me agrada, então, vem de longa data. Por isso que eu falei no começo do episódio que
A Amanda me perguntou o que faz, né? O que motiva você ter tudo isso, crescer, né? E empreender dessa maneira, fazer tudo isso aqui que a gente tem. Acho que é paixão. Então, assim, eu, de fato, sou muito realizado profissionalmente. Eu realmente amo o que eu faço. E o clichê para mim que é, encontre algo que você ame e você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida. Eu acho que aquilo ali, para mim, para o Lucas, para minha vida, faz total sentido. Total. Tem gente que chega em mim e brincar, pô, cara, você é mais funcionário do que os funcionários. Né? Porque eu, de fato, eu me dou, eu trabalho, eu tenho meus tempos e tal. E eu tenho isso, falo, cara, mas tá tudo bem, eu gosto, velho. Hoje a gente tá gravando, no final tá tudo bem, adoro. Então acho que isso é algo que faz diferença. Respondendo e perguntando. Eu não consegui pensar numa frase, mas eu pensei numa situação que eu acho que hoje em dia a agência é conhecida por rapidez. A gente trabalha muito rápido, a gente trabalha muito bem, mas trabalha muito rápido. A gente consegue fazer coisas absurdas em 1, 2 dias no máximo. Concordo. E tem aquela frase ali da frente que é sempre... Uma vez eu tava conversando até com o Alan sobre isso, que é a gente vive todo dia rápido e na rotina, e pra gente tá tudo bem, eu Virou acho. normal. Virou normal. Virou normal. Tipo, o impossível já não é mais o impossível. A gente todo dia faz o possível e dá certo, sabe? Para quem está assistindo, a gente fez a nossa confraternização da agência em dezembro do ano passado, que foi muito doida, muito boa. E na confraternização a gente trouxe um tema que era para 2025, que é transformando o impossível em rotina. Porque, de fato, a gente traz jobs, faz as coisas rápidas e faz trabalhos que a gente falou, caraca, cara, ficou animal. E a gente achava impossível, mas pra gente, o impossível, ou o que é impossível para outras, se pra torna gente é rotina. Pra gente é todo dia, tá tudo bem. Total. Não tem problema, mas é boa. E manda a última pergunta pra gente matar este primeiro episódio e depois deixar alguns recados. Eu fiquei conversando até com a Isa antes de começar sobre isso. E a gente tava falando que hoje em dia as agências às vezes não estão tão preocupadas em fazer mídia off. E hoje em dia a L9 tem essa preocupação de estar presente, por exemplo, nos outdoors, no painel de LED e tudo mais. O que você acha sobre, tipo, as pessoas que falam, porque hoje em dia as pessoas só são vistas na internet, ou essa ideia de estar no rádio, por exemplo, em spot, tipo, já não é mais atual, ou sobre o outdoor, às vezes as pessoas não prestam atenção. Qual é a sua opinião sobre isso? Primeiro que eu acho que são percepções que elas têm, né? Quando a gente pega pesquisas ainda, a gente tem um grande número em cima disso. Quando a gente fala de compra técnica, fazer uma compra técnica de mídia, vou olhar dados de audiência, todo mundo ainda tem as suas relevâncias, os seus valores. O problema é que eu acho que a galera se esquece que tem muitas opções e assim, a rede social, o cara só tá na rede social. Quando alguém me questiona, eu falo assim, qual foi a última coisa que você curtiu? Que a pessoa às vezes nem presta atenção. A gente é impactado o tempo todo. A gente entra no Instagram, eu sou impactado numa propaganda. Eu ligo o rádio, sou impactado. Eu pego um ônibus, sou impactado. O que eu sempre defendo é com que a gente precisa... Você tem 2 caminhos para seguir numa comunicação bem feita. Primeiro, construção da marca. Eu vou agregar um valor para isso. Eu vou fazer com que as pessoas paguem mais ou paguem o preço que eu quero e não reclamem sobre aquilo. Então, eu estou construindo algo. Hoje, você pega a Apple, o cara construiu uma marca que ninguém questiona preço. Custa um carro zero, praticamente. E tá tudo bem. Ele construiu isso. Tem todos os seus méritos, mas ele construiu essa marca. E a construção, ela é muito bem feita no off. O off, ele te dá credibilidade, ele te impacta. Então, assim, você tá rodando, pega um jornal impresso, existem poucos ainda em circulação, mas você tem onde pegar, ele é palpável, né? Peguei, porra, cara, tá aqui a marca do cara. Passei na rodovia Bandeirantes, tem um outdoor, uma placa de rodovia do tamanho do meu apartamento, né? Então, ele tá ali, tá fixado, eu sei onde tá, esse cara existe. Passo num comercial de televisão, pô, o cara tá na Globo. Isso dá um status para a marca. Isso, querendo ou não, a gente compra muito status. O offline, ele vem para converter e chancelar toda a minha construção de marca. Né? Então, assim, eu acho que cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, cada verba é uma verba,
Mas, num geral, se fosse para eu defender, eu pensaria assim, você precisa vender rápido, venda imediata, sem se preocupar com valor agregado, online. O online te dá isso, eu estou passando, comprei. Agora, você precisa construir uma marca? Eu vou para o off tentar fazer isso. Claro, não é uma via de regra. Mas eu vou te dar alguns exemplos bem bestas, tá? Raramente você vê no Instagram Ferrari sendo vendida pela rede social. Ela precisa agregar valor para a marca, ela precisa estar presente em outro lugar. Também não é num comercial de TV aberta. Sim, Né? Ela vai estar presente no off, em eventos, em esportivos. Ela vai fazer uma comunicação no online para tentar converter tudo aquilo que ela agregou. Agora, o que eu acho curioso, Matt, é que assim, todos os meios a gente pode denegrir ou qualificar. Então eu posso falar para você que o online é o melhor do mundo, ou eu posso ter o viés e a ótica de que ele é o pior do mundo. Né? Hoje em dia ninguém mais quer ficar vendo. Tem um estudo mostrando que a galera está saindo disso. Desconectando contas, tentando ficar com menos tela na mão. Porque, de fato, então, quer dizer, como que eu vou para isso? E o online, ele se resume muito na mentalidade das pessoas no quê? Facebook, Instagram, Google. Aí, a hora que você abre o leque, você tem portais de notícia, né? Você tem outras 1000 plataformas, você tem os apps. Então, quer dizer, eu sempre defendi isso. No geral, resumindo, offline, construo marca, ganho valor. Online, eu vou e converto todo aquele valor que eu estou fazendo. Acho que é basicamente isso. Ótimo. Considerações? Juca daqui não quer fazer? Posso fazer. Só dando uma finalizada nisso que você falou. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a fazer publicidade, não tinha ON. Não existia, né? Exato. E aí eu falei na aula dessa semana para o primeiro ano. Falei, procurem Oliviero Toscani, que era o fotógrafo da Benetton na época. A Benetton, ela não tinha... ela aparecia em revista e outdoor só, e da cidade que ela tinha loja. Aqui não tinha. Araraquara tinha. E os outdoors eram os mais polêmicos possíveis, que eu mandei eles procurarem. Então, era o padre beijando uma freira, era para tumultuar. Exato. E a Benetton se fortaleceu com as fotos desse cara, só. E uma equipe de Fórmula 1. Isso. Então foi tudo isso que construiu a Benetton e através desse cara com fotos polêmicas. Então, eu acho assim, dá para construir e atingindo não tantas pessoas, não da forma que o online está atingindo, com o offline, dá para atingir. Ainda existe essa chance de atingir. Então, não que eu sou contra, sou totalmente on. Não, sim, não existe contra, né? Existe o pensamento do que é melhor para um e para o outro. E eu sou assim, eu penso igual você. Dá para construir uma grande marca no offline. Eu acho que o off ele constrói mesmo. Dá para você construir no on? Dá. Só que eu vou dar 2 exemplos que você puxou agora, vem na minha cabeça. Banco. Você recebe propaganda de banco em redes sociais? Não. É muito raro eu receber. E, pô, eu poderia ser bombardeado por banco. Então, o banco trabalha um outro tipo. Aí você pega os grandes players que são online, né? Netflix, o próprio TikTok, fazendo propagandas em TV aberta, indo pro offline para tentar agregar mais coisas para eles. Então, quer dizer, eu acho que nunca se pode falar que um é pior que o outro. Acho é que pior que o outro pra quem? Também, né? Eu acho que a pergunta é assim, é bom para quem? Então, é uma visão dessa. Tá, e só minhas considerações finais, assim, eu, assim, sou grato pela oportunidade de estar trabalhando aqui hoje, de ter, além de ter dado aula para a galera, também de estar recebendo um feedback e aprendendo com muita gente aqui. Então, por mais novos que tenham aqui, a gente aprende também o jeito, a música. Né? Eu quero essa gratidão em barril de chopp. É o mínimo, é o mínimo que a gente espera. Teve um no fim do ano, hein? Teve um no fim do ano. A gente que agradece. Para matar, queria agradecer você que assistiu até agora. Deixando aí todas as nossas redes sociais para você seguir. É um programa quinzenal. Caso você queira participar do teu marqueteiro, independente da tua profissão ou independente de se você é cliente da L9 ou não, entre em contato com a gente vai explicar tudo para vocês. E não deixe de deixar seu like,
comentário. Quer patrocinar? Bora, né, Juca? Bora. Por favor, Vem pra cá. patrocinem a gente, ajudem esses pobres coitados a fazerem um podcast cada vez melhor. Então, eu queria agradecer a todo mundo. É um episódio longo, mas a ideia nossa é com que eles sejam mais curtos e com assuntos relevantes. Então, também fica aí dica para vocês mandarem a questão de assuntos que vocês querem pautar para os próximos episódios. Muito obrigado a todos. A todo mundo também da agência L9 que ficou, não pôde participar. Um grande abraço. Matt, Juca, considerações Obrigado. finais, fiquem à vontade. Eu não tenho muito o que falar, eu só sou feliz, eu falo. Esses dias eu tava comentando sobre isso, que antes eu tinha um trabalho que eu não era feliz, e hoje em dia, tipo, eu tava falando até sobre isso com a minha psicóloga, que de domingo, antes era um dia, tipo, putz, domingo, amanhã... Ouvi Aí a hoje música em do dia eu Fantástico. hoje em dia eu venho trabalhar, é segunda, e tá tudo bem, tá? Eu acho que é só isso já vale. Então, a dica do Lucas pro final do episódio número 1. Procure um trabalho que te Que faça te faça feliz. feliz. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.